Opa, rapaziada, só passando no começo pra falar que essa é a temporada completa de Mushoku Tensei 2, parte 2, temporada incrível, com ponto de virada 3, desenvolvimento do Rudeus no ambiente mais calmo com as irmãs e a Sylph e outro em batalhas insanas resgatando a mãe dele. E é isso, um prazer trazer isso pra vocês, já agradeço de antemão por assistirem e já tô falando demais, aproveitem o vídeo. Rudeus acorda radiante, exalando coragem. Ele já dá bom dia pro Zanoba, pra Juliette. As duas dão bom dia pra ele também e ele dá um olhar pra elas que elas não estão acostumadas. Elas acham que ele entrou no cio. Então Cliff pergunta pro Rudeus o que aconteceu com ele. Então ele fala que tem um anúncio pra fazer. Que embora ele não pode revelar os detalhes, ele foi curado de uma doença. Aí todo mundo dá parabéns e tal, mas acho que porque eles não sabem que doença era essa, né? A doença que atormentava ele desde a fatídica despedida com a Ares. E ele fala que é grato a Shiruf porque ela abriu mão de algo precioso pra ajudar a curar a doença dele, se é que vocês me entendem. E ele finalmente se sente humano de novo. E a Lina e a Porcena até falam que ele é uma ameaça à castidade de todas as meninas da escola. E elas podem engravidar só de chegar perto. Então corta pra sala da Nana Roxa e ele tá perguntando o que ela gostaria que essa pessoa fizesse se ela namorasse alguém. Aí como sempre ela fica brava e fala pra ele parar de falar besteira. Mas ela fala que já gostou de uma pessoa, porém eles brigaram e ela nunca mais a viu. E aí o Rudeus se lembra que ela foi invocada no meio de uma briga. E por fim a Nana Roxa fala que se ela gostar de alguém, passar um tempo junto já é o suficiente. O Rudeus fala que agora que tá curado ele pode voltar a trabalhar pra se reunir com a família dele, mas tem algo que ele precisa fazer primeiro. Porque já que a Shiruf ajudou ele uma vez, agora é a vez dele de fazer o que ela quer. Aí ele começa a se perguntar, como faço pra me casar? E vai perguntar pro Cliff e pro Zanoba. Então o Cliff fala que você tem que começar com uma casa. Porque uma coisa seria se você se casasse com uma moça bem de vida com casa própria. Mas é que se nenhum de vocês tiver uma casa, o homem tem que mostrar seu valor comprando uma. E o Rudeus pensa que acho que é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Então ele resolve perguntar se o Rudeus vai se casar e ele fala que sim, com a pessoa que curou ele da doença. Então enquanto ele tá vendo casas pra comprar, ele fica pensando em qual tamanho de casa ele tem que comprar. E ele pensa que precisa de uma casa boa à altura, porque a princesa Ariel e a Shiruf são amigas e ela pode visitar ela um dia. Ele até pensa em ir falar com a Shiruf sobre a casa, mas ele quer mostrar pra ela que ela pode contar com ele. Então ele acha uma casa bem grande. Bem grande mesmo. E vai visitar ela com o Zanoba e o Cliff. Aí o Cliff até se pergunta se a casa era cara, mas o Rudeus fala que ela tinha uma reputação que fez com que o preço caísse. Ela é amaldiçoada. Aparentemente as pessoas em volta ouviram sons à noite e na manhã seguinte os moradores estavam mortos. E a guilda de aventureiros e dos magos recusaram o trabalho de exorcismo depois que teve vítimas. E então eles entram na casa amaldiçoada. E o Zanoba já começa quebrando a porta da frente. Então o Rudeus tá bem sério quanto a isso, bolou até um plano e o Cliff fica impressionado. E o Rudeus fala, bom, eu sou um aventureiro rank A, né? E fala pro Cliff que se ele encontrar um inimigo é pra atacar com magia divina de nível básico. Então eles exploram a casa e tudo, mas não encontram absolutamente nada. E o Rudeus pensa que o que mata as pessoas deve aparecer à noite, então eles vão passar a noite ali. O Rudeus até que tá tranquilo porque essa casa tá dentro da cidade, então não deve ser muito forte, mas ele não vai abaixar a guarda. Então do nada ele resolve falar pros dois que vai se casar com a Shiruf. O Zanoba fica todo animado, fala que eles vão dar uma grande festa nessa casa, e o Cliff fala que é melhor ele convidar ele e a Lizzie. E então chega a noite. E tem algo fazendo barulho na casa. O Cliff, como era o único acordado, percebe o barulho e já vai acordar o Rudeus. E logo em seguida acorda o Zanoba também. E então eles saem pra investigar o barulho pela casa. Eles vasculham bastante a casa e não encontram nada, então decidem voltar pro quarto onde deixaram as mochilas deles e se prepararem para um ataque. O Rudeus ouviu o barulho, mas acha que o inimigo tá esperando eles se acomodarem para ir atacá-los. E então ele olha pra cima e vê duas mãos no teto. Ele fica olhando porque não tá entendendo muito bem e essas mãos se retraem. E do nada aparece a cabeça de um boneco. E o boneco vai pra cima com tudo atacar o Rudeus que caiu no chão assustado. O Rudeus tenta atacar o boneco, mas nada faz efeito nele. Então quando o boneco ia chegar pra cima do Rudeus, o Zanoba aparece e bloqueia o ataque. E fala que uma criança abençoada, uma coisinha como essa não vai deixar um arranhão nele. O Cliff aparece mais assustado ainda, mas tenta exorcizar o boneco. Porém isso não faz efeito. Então o Rudeus fala que é a vez dele e fala pro Zanoba sair da frente que ele vai atacar com tudo. Porém o Zanoba percebeu algo e fala pro Rudeus deixar com ele. Então o boneco que estava atacando enfurecidamente o Zanoba simplesmente para. Então eles se juntam e o Rudeus dá uma mini bronca no Zanoba falando que ele não é um rei demônio imortal. Mas o Zanoba nem liga porque ele fala porque ele tá fascinado com aquilo. Ele percebe que aquilo é uma boneca. O Rudeus sabe que o Zanoba é fascinado por bonecos, mas fala que aquilo não é a hora. Então o Zanoba vira pra ele e fala, mestre, essa boneca tava se movendo. Então a cabeça do Rudeus começa a trabalhar, ele começa a pensar em bonecos que se movem, robôs, autômatos, empregadas mecânicas. Essa boneca é de madeira, mas se eles puderem animar uma figura de silicone deles,
vai abrir uma nova perspectiva de sonhos pro Rudeus. Os dois estão muito animados, mas o Cliff vai dar uma bronca neles e o Zanoba fica bravo e pega ele pela cabeça. O Rudeus se acalma um pouco e fala que essa boneca provavelmente é o espírito maligno deles, e fala que ele pode não ser o único, então é pra eles saírem caçando o resto. E talvez eles encontrem esquemas pra fabricar elas também. Então eles acham um cômodo secreto na casa. E esse cômodo, pelo que parece, era onde ficava guardada a boneca. E o Rudeus imagina que provavelmente essa boneca estava de guarda da casa. E matou os antigos moradores porque devem ter achado que eles eram intrusos. Provavelmente a pessoa que pesquisou essas bonecas morreu em serviço fora. E como essa era a única boneca, caso encerrado. Mas o Zanoba para e pede permissão para que ele que se encarregasse da pesquisa da boneca que se mexe. Porque ele quer se provar, porque ele acha que ele sempre atrapalha o Rudeus, ele sempre acha que faz o trabalho se arrastar. E ele fala que ele pode lidar com um pouco de agressividade caso a boneca enlouqueça de novo. E o Rudeus deixa, só fala pra manter essa pesquisa em segredo. Assim, em outro dia, ele tá levando a Shiruf pra um lugar. E a Shiruf já tá muito animada e o Rudeus acha que ela já sabe o que é. Então eles chegam e ele mostra pra ela a casa novinha em folha. E ele tentou fazer o telhado com a cor do cabelo antigo dela, porque por mais que ela não goste, ele sempre gostou do cabelo dela. Então eles vasculham a casa, ele mostra a casa toda pra ela, mas ainda não estava pronta, então ele foi pro único cômodo do segundo andar que ele tinha consertado até agora. E elas perguntam por que eles precisam de uma cama tão grande, e o Rudeus fala que é pra ele devorar ela com gosto. Eles começam a conversar sobre casamento, o Rudeus fala que não sabe muita coisa e a Shiruf fala que ela pode dar luz a quantos filhos ele quiser. Então ele pergunta sobre o trabalho dela com a princesa Ariel. Ela fala que ainda tem mais 2 anos nesse país e não vai voltar pra Ashura logo depois de se formar. Mas o Rudeus não liga pra nada, ele fala que a Shiruf é dele e fala pra ela se casar com ele. Ela fala que sim e só pede pra ele não sumir do nada. Ele fala pra ela não se preocupar e terminam com um beijo. Nesse mundo, quando você compra uma casa e se casa, parece que é padrão convidar todo mundo que você tem intimidade pra fazer uma refeição. Então o Rudeus e o Shiruf estão decidindo quem eles vão chamar. O Rudeus vai chamar a Elinalise, o Zanoba, a Julie, o Cliff, a Linea, a Purcena, o Rei Bad, o Diretor Gênios e o Soldate. Enquanto a Shiruf vai chamar a Ariel, o Luke e os 2 servos dela. O Rudeus queria chamar o Paul e tal, mas eles estão longe demais, então só enviou uma carta falando que se casou. E a Shiruf fala que o Rudeus esqueceu da Nana Roche. Ele acha que ela não iria, mas resolve chamar mesmo assim. E a Shiruf fala que pessoalmente ela queria que a Elinalise viesse. Ela quer perguntar algumas coisas pra ela. E o Rudeus estranha porque nunca viu elas conversando. Então os dois vão pra cidade comprar os preparativos. Mas a Shiruf fala que antes de comprar comida é melhor eles comprarem umas roupas pro Rudeus. Ele fala que gosta daquelas roupas, mas elas realmente estão bem gastas. Aí eles chegam na loja e a Shiruf pede uma roupa de mago. O vendedor pergunta qual elemento o Rudeus tem afinidade, né? Aí ele fala água e terra. O cara apresenta uns modelos um pouco diferentes, então a Shiruf resolve escolher ela mesma. E escolhe um hobby feito de rato sortudo do continente demoníaco, resistente a veneno e ácido. Todo mundo gosta, então o Rudeus vê o preço e vê que os materiais do continente demoníaco são realmente caros. O vendedor resolve perguntar o nome do Rudeus e ele fala que é Rudeus Gureirato. Então o vendedor fica surpreso e fala que pode dar um desconto, porque o Luke sempre dá preferência pra loja dele. Aí eles ficam o dia inteiro fazendo compras e tal e voltam pra casa. E como gastaram muito dinheiro, o Rudeus começa a pensar se ele devia voltar a ser aventureiro, mas fica com medo de morrer pela Sylphie. E ela fala pra ele ficar tranquilo porque ela também ganha o salário da Ariel. E a Shiruf fala pra deixar a cozinha com ela, por mais que ela não saiba se o Rudy vai gostar das comidas dela. E ele fala que vai falar que é bom mesmo se for carvão. E começa a falar que ela é uma esposa tão perfeita que ele não sabe se tá à altura ou não. E a Shiruf retribui falando que ele é o marido ideal dela. Dá um beijinho na bochecha dele, então alguém fica animado, pega a Shiruf nos braços e sai correndo pro quarto. O nosso menino Rudy realmente se curou. Então alguns dias depois, chegou o dia da cerimônia. A Genius não conseguiu ir e o soldado falou que estava ocupado. O Rei Bad falou que iria, mas não apareceu até agora. De resto, todo mundo apareceu, até a Nana Roche. E o Rudy fala pra ela que até fez batata chips porque graças a ela ele consegue óleo de cozinha facilmente. E pra quem tava se perguntando, ele fala pra gente agora que ele já avisou pros convidados que a Shiruf é o Fitz. Só falta o Bad chegar, mas pra comida não esfriar eles já vão começar o banquete agora. Então tá lá o casal na frente de todo mundo, preparado pra fazer o discurso, e chega o Badgad. Dentre o povo dele, os nobres sempre chegam quando menos se espera. O Rudeus fica surpreso e o Badgad fala que ele tem que ser grato pelo esforço que ele fez pra chegar até a festa. Então volta o discurso, ele avisa que ele e a Shiruf vão se casar e tal, mas ele para o discurso no meio pensando que talvez tenha sido muito formal. E o Badgad quebra o gelo falando, chega de cerimônia, vocês se amam e querem que todos aqui saibam disso, certo? Então o Rudy simplifica e fala, tô começando uma vida com a Shiruf e ajudem a gente se a gente tiver problema. Um brinde para o futuro do jovem casal. Aí eles se divertem, todo mundo enche a barriga, conversam, a Linea e a Purcena estão brigando como sempre. E tá lá o casal conversando com a Ariel e a Shiruf até fala que essa casa tem banheira. Aí a Ariel fala que ela pode ficar até 1 ano de folga da guarda se quiser, mas a Shiruf fala que vai guardar esse momento pra quando tiver um filho. E chega a Juliette toda fofa falando obrigado por nos convidar, o Zanoba dando parabéns de novo. E ele pede desculpa por ter confundido a Shiruf com um homem. Ela fala que tudo bem se até o Rudeus confundiu. Aí chega a Linea e a Purcena falando que é falta de modo dos humanos se cumprimentar
cumprimentarem no meio da refeição. E a Porcena fala que sempre soube que a Shirufi era mulher por causa do cheiro. E elas falam que é bom duas pessoas fortes ficarem juntas, porque se nascer uma criança forte, a tribo fica segura. Aí chega a Nana Roxa, ela dá os parabéns e a Shirufi para ela e pergunta o que significava quando ela falou que ela e Urudi vieram do mesmo lugar. E a Nana Roxa dá aquela esquivada falando que ela só achou isso porque eles falavam a mesma língua. Então chega a vez do Cliff, ele faz uma oração pra eles e abençoa o casamento. E aí ele analisa e fala que bom que Urudo se curou da doença, por mais que ela queria que ele tivesse falado pra ela primeiro. E Urudi fala que ela provavelmente atacaria ele. Mas aí ele analisa e desconversa falando que ela não pretende virar nora do pau. E quando ela vai dar parabéns pra Shirufi, ela começa a chorar. Ela cai no chão e pede desculpa porque não sabe o que aconteceu. Então a Shirufi simplesmente solta um: Elinalise, você seria a minha avó? Porque o pai da Shirufi contou que a avó dela era parceira de aventuras do pau. A Elinalise tenta desconversar falando que a avó dela não seria desse jeito que ela é. Só que a Elinalise começa a chorar mais, não consegue falar, e o Urudus começa a pensar que o pingente que o Shirufi fez e o da Elinalise são exatamente iguais. E fala pro Cliff levar ela pra algum quarto do segundo andar pra poder descansar. A Elinalise fica preocupada com o jeito que o Urudus vai olhar pra Shirufi, mas ele até faz uma piadinha, que agora ela vai virar parente do pau de qualquer jeito. Tá todo mundo indo embora e a Nana Roche pergunta se ela pode usar a banheira de vez em quando. Então a Shirufi sobe pra conversar com a Elinalise. Aí o Urudi e o Cliff deixam elas sozinhas e quando descem vem que a Ariel também tá indo embora. Então ela pede pra ele ceder alguns minutos pra ela. E ela pede que por mais que soe inconveniente, será que ele poderia duelar com o Luke? Sem magia, só espada? Ela fala que é só pra diversão, mas o Urudi não consegue entender pra que isso. Até pergunta se fez algo que ofendeu ela. Ele pode recusar se quiser, mas ela gostaria muito que ele aceitasse. Até o Luke pede por favor. Então o Urudus aceita o duelo e quando começa, o Urudus já vai pra cima dele, tira a espada dele e joga ele no chão. E já acabou a luta. A Ariel percebe que o Luke machucou a mão e pede pra serva dela curar. Então o Urudus pede pra eles explicarem melhor o motivo desse duelo. Aí a Ariel fala que não é nada demais e que eles gostam muito da Sylvie. E como eles passaram por riscos mortais juntos, eles têm os receios deles. E o Urudi percebe que eles só quiseram testar ele pra ver se ele é digno de ficar com a Sylvie. A Ariel fala que um dia ela vai voltar pra Asura, e quando isso acontecer, ou ela vai virar rainha ou ela vai morrer. Esse é o dever dela, mas a Sylvie não tem o dever de acompanhar ela. Ela só virou guarda dela por causa do teletransporte em massa. E chegou a hora da Ariel parar de depender da Sylvie para ela poder seguir o próprio caminho. E também, quando eles tiverem uma criança, o desejo da Sylvie de acompanhar eles vai sumir naturalmente. E a Ariel fala que se mesmo assim a Sylvie quiser acompanhar eles, é pro Urudus impedir. Dito isso, se o Urudus não cuidar bem dela, eles vão pegar de volta. E vão embora. Eles voltam pra casa e a Sylvie e a Elinalise já estão de boa. Elas realmente são avó e neta. Com a maldição da Elinalise, ela sempre teve problemas, então sempre que tinha filhos, ela não revelava seu nome. E cortava todos os laços assim que eles ficavam velhos o suficiente pra se virar sozinha. Mas ela soube só de olhar que a Sylvie era neta ou bisneta. Ela não planejava contar, mas no fim ela transbordou de emoção quando viu a Sylvie feliz. Então o Cliff puxa o Urudus e fala que a Elinalise é diferente da pessoa que ele achou que ela era. E o Urudus pensa que ele finalmente se sentiu iludido depois de descobrir que a namorada tem filhos e netos. Mas o Cliff continua falando, ela é ainda mais atenciosa e delicada do que eu imaginava. Ele promete curar essa maldição, mas pra isso precisa da ajuda do Urudi. Porque ele tem o dever de fazer a mulher que ama ele feliz, porque ele a ama também. E os dois vão embora. E a Sylvie fala que tá pensando em começar a deixar o cabelo crescer. Ela precisa se esforçar pra que o Urudus ame ela pra sempre. E ele fica até com vontade de chorar com essa fala dela. O Urudus tá caminhando de manhãzinha, então encontra o carteiro que entrega uma carta pra ele. É uma carta do pau. Nela ele parabeniza o Urudus por ter entrado na universidade, fala pra dar um oi pra Elinalise e tal. E agora eles estão em Eastport, indo pro continente Begarit, o lugar mais difícil de sobreviver depois do continente demoníaco. Ou seja, perigoso pra crianças, então eles decidiram mandar a Aisha e a Norne pro Urudus. Mas claro que ele não podia deixar as crianças viajarem sozinhas, então foi nessa hora que ele encontra uma boa pessoa e que o Urudus conhece bem também. Aí ele começa a falar um pouco das meninas e que a Aisha é inteligente como o Urudus, então vai ser fácil. Já a Aisha é um pouquinho complicada porque ela não gosta do Urudus e sempre briga com a Aisha. Então o Urudus volta pra casa motivado porque ele precisa corresponder a essa confiança que o pau deu pra ele, afinal ele é o mais velho. E fica se perguntando quem será que aceitou cuidar delas. Aí a Sylvie tá lá fazendo a janta e o Urudi vai lá explicar tudo sobre a carta que ele recebeu. E ela fala que vai ser ótimo ter tudo agitado com as duas irmãzinhas dele lá. Aí eles estão jantando juntos e o Urudi, como sempre, falando: que felicidade, poder comer junto com quem eu amo. Então pergunta pra ela se tem alguma coisa que ela quer que ele faça. E ela pede pra ele ensinar uma magia pra ela, aquela que ele usou no teste de admissão contra ela. E em troca ela ensina magia de cura pra ele. Então, depois da janta, por incrível que pareça, o Urudi tá com problemas pra aprender magia. E a Sylvie fala: será que você não entende como o alvo da magia se sente? E ele começa a pensar que de fato ele não sabe a sensação da magia ser usada nele mesmo. Porque magia de ataque ele consegue sentir como se fosse fluir do sangue dele.
E a Shiruf até fica feliz de saber que tem coisas que até o Rudeus não consegue fazer. Aí é a vez dela tentar magia e do nada o Rudeus fala: acha que nossos filhos vão ter aptidão mágica? Então ela começa a falar que como o sangue élfico dela é forte, talvez seja um pouco difícil engravidar. Então se ela não conseguir, o Rudeus pode achar uma concubina se quiser. Mas ele fala que não vai fazer isso, ele não quer um filho, e sim o fruto do amor que ele sente por ela. Aí dia seguinte, na sala da Nana Roxa, ela tá falando que se esse círculo der certo, ela pode seguir pra próxima fase. Ela passou o mês inteiro trabalhando nesse círculo mágico, é o ápice dos seus 2 anos de trabalho. E ela explica que esse círculo mágico vai invocar objetos de outro mundo, e que não vai acontecer nenhum outro teletransporte em massa. Em teoria, pelo menos. Aí o Rudeus pede pra ouvir essa teoria e ela fala que as pesquisas até agora relataram que invocar algo grande e complexo requer muita mana. Ou seja, a lei da conservação de energia se aplica a esse mundo, só que com magia. Aí o Rudeus não tá entendendo, tal qual a gente? E ela fala, basicamente, tudo de estranho que acontece é por causa da mana. Então chega de conversa, hora de começar. Só que o Rudeus sente que tem algo estranho. E falha. Aí por incrível que pareça, a Nana Roxa não parece tão abatida assim e fala obrigada pela ajuda. Só que quando o Rudeus tá saindo da sala, ele ouve um grito. A Nana Roxa tá enlouquecendo e quebrando tudo na sala. Gritando que ela não consegue voltar. O Rudeus tenta falar pra ela descansar um pouco, mas ela entra em estado de choque e depressivo. Aí então ele tá levando ela pra enfermaria e o Zanoba aparece, então ele pede ajuda pra ele. E já na enfermaria, o Rudeus fala que vai levar a Nana Roxa pra casa dele pra cuidar dela por um tempo. Aí o Zanoba resolve ajudar levando ela pra casa dele e o Rude do nada pega a Juliette no colo. Ela fica um pouco surpresa, então o Rudeus pergunta se o Zanoba tá tratando ela bem. E fala, o mestre me dá muita comida. E o Rude dá uma corrigidazinha ensinando que o mestre me dá muita comida. E ele começa a se perguntar se a Nana Roxa tava comendo direito e tal, porque só de poder comer algo com outras pessoas ajuda a acalmar a ansiedade. E já na casa deles, a Shiruf fala que encontrou uma faca enquanto trocava as roupas da Nana Roxa. Ela fala que provavelmente é pra usar no trabalho e o Rudeus fala que é melhor ficar com ele enquanto isso. Aí lá embaixo ele agradece o Zanoba por ter ajudado ele e ele pergunta se o Rudeus tá bem, porque ele tá tão pálido quanto a Nana Roxa. E ele fala que só lembrou de umas coisas do passado, porque ele também já foi assim, sem forças e recluso. Aí dia seguinte o Rudeus tá tentando animar a Nana Roxa, mas nada dá certo, nem batata chips. E ela começa a falar que círculos mágicos são como placas de circuito. Você junta diversos padrões de circuito e cria uma função. Mas não importa o que ela faça, tem um ponto que não se junta. É fisicamente impossível. Ela jamais vai voltar pra casa. Então o Rudeus chama a Elinalise, o Cliff, o Zanoba e a Juliette pra discutir sobre aquilo. Ele mostra o círculo mágico que a Nana Roxa estava trabalhando e o Zanoba fala que nenhum deles é especialista em invocação. Mas o Rudeus quer a ideia deles justamente por serem de áreas diferentes. E o Cliff começa a pensar e fala que essa vai ser difícil. Talvez se eles desenhassem do zero e tal, e o Zanoba fala, e que tal um desenho composto? Porque a boneca que ele tá estudando usa diversos círculos sobrepostos pra criar um efeito. Sim, aquela boneca. E o Cliff tá muito angustiado porque ele não consegue entender como funciona. Ele nunca viu círculos daquele jeito. O cara que fez essa boneca era um gênio. Então o Rudeus pergunta se ele acha que se usar as técnicas dessa boneca pode consertar o círculo da Nana Roxa. E o Cliff fala que parece possível. Aí o Rudeus leva a Nana Roxa pra lá e eles começam a mostrar as ideias que eles tiveram. De começo a Nana Roxa ainda tá devastada, mas eles colocam vários círculos mágicos um na frente do outro pra mostrar que talvez tenha camadas. E explode a cabecinha dela e a Nana Roxa volta. Ela não precisava se ater a 2 dimensões só. Mesmo um desenho no papel tem profundidade. Aí ela já volta pros trabalhos toda animada e o Cliff corrige ela no negocinho. E ela percebe que até que ele é inteligente. Então as ideias estão borbulhando, todo mundo trabalhando junto. Ela e o Cliff até brigam um pouco e todo mundo dorme lá. E no dia seguinte, o novo círculo mágico, com várias camadas, está terminado. O Rudeus então injeta magia nele, e quando ativa, eles conseguiram invocar uma garrafinha plástica. Ninguém ali entende muito bem, mas o Rudeus e a Nana Roxa sabem que deu certo. E a Nana Roxa está muito feliz que agora ela pode pular para a próxima fase já. Então ela pede desculpa por ter dado trabalho pro Rudeus e ele fala que uma mão lava a outra, então ajuda ele quando ele tiver problemas. E aí a Elinalise fala para eles fazerem uma grande comemoração, e é claro, a Nana Roxa vai ter que pagar. Aí então todo mundo comemora, até o Bodyguard tá lá. E a Nana Roxa agradece a todos, e todo mundo aplaude ela. O Rudeus não é muito fã de reuniões assim, mas quando a vida fica difícil e as pessoas ao seu redor te ajudam, a gente fica tão feliz que quer fazer uma festa pra compartilhar de qualquer jeito. Às vezes a gente tem que esquecer de tudo porque a vida tem muitos baixos afinal. Aí já depois da festa, o Rude tá levando a Shiruf nas costas pra casa, e tem 2 menininhas gritando na porta dele? Então, 2 garotinhas brigando sem parar é a Norn e a Aisha. Aí o Rudeus aparece e a Aisha vai correndo abraçar ele. Então o homem que levou elas até lá se revela. Quanto tempo que eu não te vejo, Rudeus? E é o Ruigerdo. O Rudeus começa agradecendo o Ruigerdo por ter escoltado as irmãs dele em segurança e ele fala que proteger crianças é o natural. E tal qual o Paul falou, o Rude não consegue pensar em nenhum homem mais confiável que o Ruigerdo. Aí o Rudeus pergunta por onde ele andou, né? E ele fala que passou cerca de 2 anos nas selvas do sul. E só depois foi pra Eastport, onde conheceu o pai dele. E aí ele e a Jinja se ofereceram pra proteger as meninas, mas ela já voltou pro príncipe dela. E o Ruigerdo fala que também conheceu a mestra dele, a Roxy. E ela ficou apavorada assim que viu o terceiro olho dele.
Aí o Rudeus se lembra que foi ela quem ensinou ele a ter medo da raça do Ruigerdo. E ele tá impressionado como chegaram rápido ali. E o Ruigerdo fala que foi graças a Aisha. Ela tava tão animada pra chegar logo que eles se juntaram a caravanas como guardas. E ele fala que não se lembra de alguém que tenha feito ele trabalhar tanto. Então ele traz à tona o assunto Ares, ele pergunta o que aconteceu com ela. E o Rudeus só fala que as coisas ficaram complicadas e ela deixou ele. Ela diz que eles não combinaram. Então o Ruigerdo tenta dar uma acalmada, falando que com certeza ela não te odeia. Pode ser pela letra? Pode, mas também pode ser um engano seu. Ele começa a pensar que passou por 3 anos infernais, e quem salvou ele foi a Sylphie, não a Ares. Aí ele pergunta pro Ruigerdo quanto tempo ele vai ficar e ele fala que já vai amanhã, ele não quer se intrometer muito. Aí o Rudeus fica bem triste, mas o Ruigerdo avisa que vai voltar. E também fala que a Ares nunca foi boa com palavras, ela deve ter seus motivos. Se ele encontrar ela, vai perguntar ao lado dela também. Ele fala que se o Rudeus encontrar ela, mantenha calma e converse sobre o assunto. É obrigação de todo mundo que assiste isso amar o Ruigerdo. Aí dia seguinte, o Rudeus acorda e ouve um barulho do lado de fora. O Ruigerdo e o Badgad estão se encarando, mas o Bad vira as costas e vai embora. Então o Rudeus pergunta o que aconteceu, porque querendo ou não, ambos viveram a Guerra de Laplace. Pode ter muitos rancores antigos envolvidos. Mas o Ruigerdo fala pra ele ficar tranquilo que eles não vão lutar nem nada. Ainda assim, ele não esperava encontrar ele ali. Então ele tá se preparando pra ir embora e o Rudeus fala pra ele tomar pelo menos um café da manhã. Aí todo mundo se junta pra tomar o café da manhã, bem fofo, e dessa vez o Ruigerdo realmente vai embora. O Rudeus agradece ele de novo por ter cuidado delas e a Aisha vai agradecer ele ela mesma. E o Ruigerdo fala pra ela não exigir muito do Rudeus. E a Norne também vai se despedir e até fala que quer ir com ele. Então ele fala que agora em diante é hora dela confiar no Rudeus, não nele. Só que ela fala como confiar nele, ele bateu no pai dela, ele tá com uma mulher diferente do que da última vez também. E o Ruigerdo fala que essas coisas acontecem e ele promete que o irmão dela não é infiel. E fala pra Sylphie que confia nela e no Rudeus pra cuidar dessas duas garotas. E ele finalmente parte. E agora é a hora da reunião familiar. O Rudeus começa a falar que tá feliz que elas chegaram bem e que espera que eles se deem bem também. E a Aisha fala que não tava esperando que ele se casasse com a Sylphie. Já a Norne não se lembra da Sylphie. E a Aisha também tem algo do pau pra ele. É um baú cheio de coisas e 2 cartas. Uma delas é a mesma que ele recebeu no episódio passado. E a outra tá falando pra mandar as 2 pra escola. E a Aisha fala que não quer, ela não tem nada pra aprender na escola. Ela quer cuidar do Rudeus. E ela ainda usa aquele presente que ele deu pra ela no passado. E ele fala pra ela pelo menos fazer a prova na Universidade de Magia e ele vai decidir conforme o resultado. Já a Norne tá com um pouco de medo de ser reprovada no exame. E o Rudeus fala que a universidade vai aceitar quem puder pagar. E obviamente a Norne fica brava de ouvir isso. Aí ele pede desculpas, fala que escolheu as palavras erradas e tal. E a Aisha começa a gritar com ela também porque é culpa dela por ser ruim nos estudos. E a Norne não aguenta mais e sai da sala. Então o Rudeus dá uma bronca na Aisha falando pra ela não falar pra Norne que ela é ruim nos estudos ou alguma coisa que faz ela se sentir mal. Pode não parecer isso pra Aisha, mas ela tá fazendo o melhor que pode. E ela fala que vai tomar cuidado a partir de agora. Já mais à noite ele põe a Sylphie a par das coisas, fala que a Aisha não quer ir pra escola, quer ficar só ajudando em casa. E ela fala que eles realmente têm deixado a casa um pouco de lado, então se a Aisha quiser ajudar, ela ficaria feliz. O Rudy ainda tá um pouco indeciso porque, querendo ou não, eles são adultos responsáveis agora. Será que não é o trabalho deles mandar elas pra escola? E a Sylphie fala que a Aisha pode ser muito mais habilidosa do que ele imagina. Ela com certeza vai se virar bem indo ou não pra escola. É melhor deixar ela fazer o que quiser e o que mais preocupa a Sylphie na verdade é a Norne. Ela parece bem ansiosa sem o pau ou o Ruigerdo. Eles precisam cuidar dela com bastante atenção. Ele agradece a Sylphie e fala que provavelmente vai pedir mais ajuda porque não entende muito de garotas. No outro dia, a Aisha gabaritou o teste da Universidade de Magia. Então o Rudeus autoriza ela a ficar ajudando só em casa. Já a Norne, ela não foi tão mal, mas um pouco abaixo da média ainda para a idade dela. Ele pergunta em qual departamento ela quer se matricular, mas ela só fala que quer tentar morar nos dormitórios. Ele fica pensativo, mas a Aisha fala que não pode, o Paul mandou elas morarem com o Rudeus. E o Rudeus começa a pensar que falar não é tão fácil, porque a Norne, querendo ou não, criou coragem pra isso. Talvez seja bom pra ela ficar nos dormitórios do que ficar com quem ela odeia, ele, e com quem ela fica brigando o tempo todo, que é a Aisha. E então ele autoriza. E a Aisha fica maluca, porque ela não teve uma boa pontuação. Porque ela se esforçou pra ter o que quer, já a Norne não fez nada. O Rudeus então fala que não tá só agradando ela. Ela pode fazer amigos no dormitório, talvez seja melhor pra ela. Mas a Aisha fala que ele tá dando tratamento especial pra Norne, só porque a mãe da Aisha é uma concubina. O Rudeus fica espantado com isso e pergunta quem falou isso pra ela. A própria mãe da Aisha e a avó da Norne. E pergunta se ele gosta menos dela porque eles são apenas meio-irmãos. Aí ela começa a chorar e o Rudeus fala que não considera a Lilia uma concubina. Ele considera ela tão irmã quanto a Norne e tá tentando escolher o melhor pra cada um. E a Aisha fica mais calma. Já no dia seguinte, a Aisha já começou os trabalhos como empregada e tal, e a Norne já fez as malas. O Rudeus então começa a falar várias coisas pra ela. Os dormitórios têm suas próprias regras, então siga-as. Estude muito e trate bem seus amigos. Se você não puder se comprometer com isso, vai ter que morar aqui. E se tiver problemas na escola, é pra falar com ele ou com a Sylphie. Também escove dentes, tome banho, faça lição de casa e não pegue resfriados. E por último, é pra ela visitar essa casa, pelo menos uma vez a cada 10 dias, porque ele se preocupa. Um mês depois, o Rudeus tá bem preocupado porque parece que a Norne ainda não fez nenhum amigo. Aí a Lilia e a Porcena chegam nele falando que ele parece desanimado.
Então elas têm um presente pra ele. Levou um mês inteiro pra ficar pronto. Mas ele não pode abrir até chegar em casa e também tem que abrir em segredo, ninguém pode ver. Ele fica bem desconfiado, mas agradece. E elas falam que trabalhar pra ele não é nada fácil. Aí ele tá no corredor apalpando a mala, né, pra saber se consegue descobrir o que é. Até percebe que é algo macio e tal. Aí o Luke chega bem sério nele, falando pra ele acompanhar ele até o escritório do conselho estudantil. E tá os três, até a Sylphie, olhando pro Rudolph com uma expressão diferente. Parece que as novas alunas do dormitório feminino estão passando por alguns problemas. A angústia parece afetar mais as meninas de seios pequenos e rostos bonitos. E o Rudolph se pergunta se a Norne tá envolvida nisso. Hoje a Ariel questionou diretamente uma garota, e ela disse que a Aline e a Porcena exigiram que ela tirasse a calcinha na hora. E acho que caiu a ficha pro Rudolph do que tem na mala. Eles investigaram mais e ficaram sabendo que elas comentavam algo como o chefe vai adorar isso. E supostamente, elas estão colocando as roupas íntimas em uma única bolsa. Todo mundo se encara por um segundo e o Rudolph pega a bolsa desesperado falando que recebeu da Aline e da Porcena nessa manhã. Ele não olhou, mas se esse for o caso, talvez seja o que procuram. E ele jamais mandaria elas fazerem uma coisa dessas e afirma não ter relação com o caso. E fala que acabou de se casar com a Sylphie, como é que ele poderia estar tão desesperado assim? A Ariel acredita nele e a Sylphie fica aliviada, porque ela achou que não estava conseguindo satisfazer ele o suficiente. E a Ariel fica feliz que a vida conjugal dele está bem boa. Então o Rudolph fala que vai dar uma bronca nas duas e dá a mala pra Ariel. E realmente tinha roupas íntimas lá dentro. Aí todos saem do escritório, estão nos corredores e encontram a Norne. A Ariel se apresenta pra ela e tal, descobre que é a irmã do Rudolph, e parece que ela não sabe onde fica a sala de prática 3, então o Luke vai mostrar pra ela. Já mais tarde, é a hora da bronca na Aline e na Porcena. Aí uma começa a brigar com a outra, uma começa a botar a culpa na outra, e elas reparam que uma primeiranista fica encarando eles. E é a Norne. As duas continuam falando que ela é folgada e que vai mostrar pra ela quem é a superiora. E Rudolph fala, só pra saberem, aquela é minha irmã. E que garota encantadora, né? O importante é ter saúde. E ele fala pra elas não tentarem nada com a Norne pelas costas dele. Mas ele ainda continua preocupado com ela. Só porque são parentes não significa que vão se dar bem. Mas talvez aos poucos. Só que já passou um mês, né? E em outro dia, a Norne não tá na sala. Ela ainda tá na cama dela, enrolada no cobertor. O Rudolph está furioso andando pelos corredores da escola. Nem a Aline e a Porcena têm coragem de falar com ele. Ele descobriu que a Norne ficou reclusa. E pra ele, isso tem um significado muito pesado. Ele se lembra do que ele mesmo passou. E se a Norne tá passando pelo mesmo inferno, ele quer salvá-la. Mesmo que ela não goste dele, mesmo que ela não goste da arte, que não goste dessa situação também. Ela ainda é a irmã dele. Então ele aparece na sala da classe dela. O irmão mais velho precisa proteger seus irmãos mais novos. Ele não pode abandoná-los. A professora fala pro Rudolph que eles estão no meio de uma aula e tal, mas o Rudolph fala que não vai tomar muito tempo. E praticamente invade a sala. Então pra todo mundo ele fala, imagino que vocês saibam, mas uma estudante dessa sala parou de frequentar as aulas. Ele ainda não ouviu dela a situação, mas há poucos motivos pra parar de se frequentar as aulas. E ele acredita que tem alguém ali que causou tudo isso. E se possível, se apresente. Ele não vai brigar com a pessoa. Mas o Rudolph pensa que assim que se apresentar, ele vai estraçalhar essa pessoa. Ele não liga se foi a pessoa que fez bullying ou o quê. Todos que fingiram não ver são tão culpados quanto. Então a menina levanta a mão e fala que estava falando com a Norne esses dias atrás. E sem querer falou algo horrível, mas ela fala que não. Ela só falou que a Norne é muito diferente do irmão dela, e a Norne ficou muito brava com isso. O Rudolph não entende muito e a professora também se lembra de algo. No outro dia, ela passou uma tarefa pra Norne. E por ela não conseguir fazer, fez ela ficar pelada na sala dos professores? Mas ela fala que não. A professora falou que como a Norne não foi tão bem, ela disse pra ela tentar seguir os passos do irmão dela e estudar mais. E ela disse que ia tentar, mas com os olhos cheios de lágrimas. E vários outros alunos começam a falar de situações parecidas envolvendo o Rudolph. Então ele se toca que a culpa é dele. Antes todo mundo comparava a Norne com a Aisha, agora com o irmão que ela odeia. Então a Sylphie aparece falando que ficou sabendo do que aconteceu e é pro Rudy não se culpar. Ele agradece e a Aline e a Porcena também falam que ele não tem culpa. E o Rudolph também agradece elas porque foram elas que falaram sobre a Norne. E a Aline entende, ela também tem uma irmãzinha. E a Porcena ficou surpresa, o Rudolph até subiu no conceito dela. E durante essa conversa ele também conjura um copo com água como se não fosse nada. Aí elas perguntam o que ele vai fazer agora, se vai deixar assim mesmo. E ele começa a pensar que não tem muito o que ele fazer. Ela se trancou por culpa dele. Aí a Porcena começa a falar pra forçar ela a ir pras aulas, porque se ela ficar no quarto direto, ela vai ficar estúpida. Estúpida que nem a Línia. Mas o Rudolph fala que se ela se trancou, tem motivo. Trazê-la pra fora à força não resolve nada. Só que ele não pode deixar ela reclusa assim. Então ele levanta e sai pelos corredores pra pensar um pouco. Ele tem que fazer alguma coisa. Mas o quê? E as três foram atrás dele e falam que vão ajudar ele. E a Línia fala que tem uma boa ideia. E Rudolph, em 2024 você ainda vai ouvir a ideia da Línia? Então, mais à noite, umas garotinhas estão indo pro refeitório porque parece que a princesa Ariel vai fazer um discurso. E isso é parte do plano. Eles chamaram a atenção das garotas do dormitório pro discurso da Ariel. Enquanto isso, Rudolph se infiltra no dormitório feminino e fala com a Norne. A Sylphie fala que a Aline e a Porcena estão prontas, mas pede desculpas porque ela não vai poder ajudar. E ela até passou no quarto da Norne, mas ela não respondeu. Então a Aline abre a janela e o Rudolph se infiltra. Ele fica escondido no meio de um monte de pano enquanto a Aline leva ele. E a Porcena tá lá distraindo uma das garotas que ficou no dormitório. Aí eles chegam no quarto da Norne e agora é com o Rudolph.
Ele bate na porta, mas ninguém responde. E quando ele vai entrar, ele se lembra dele mesmo falando pra ninguém entrar no quarto. O quarto tá tudo escuro e a Norne tá na cama. O Rudeus não faz ideia do que falar. Quando ele virou um recluso, o irmão mais velho dele foi até o quarto dele. Ele despejava vários argumentos de senso comum de tudo quanto é tipo. Pode ser doloroso agora, mas se você fugir, vai ter que fugir pra sempre, e isso vai ser mais doloroso. Pelo menos comer tudo bem faltar na escola. Só que nessa época o Rudeus nem tentava retrucar, ele só ignorava, ele cuspia mentalmente. Ele já estava convencido que um cara desse jamais entenderia. E deve ser assim que o irmão dele se sentiu. Depois daquilo, ele parou de tentar falar com o Rudeus. Ele não sabe o que ele pensou, mas se o Rudeus virar as costas agora, ele também não vai conseguir voltar. Ele não pode ir embora, mas... E do lado da Norne, ela tá pensando... Quando será que ela começou a temer essa pessoa? A primeira vez que eles se viram, ele bateu no pai dela. O pai que sempre protegeu ela, a pessoa que mais amou ela o tempo todo. Na segunda vez, ele estava bêbado junto com uma mulher. E enquanto o pai ainda tá procurando pela mãe deles, ele parece muito feliz. Como ela vai aceitar alguém assim? Mas de qualquer jeito, ela só precisava se comportar pra não enfurecê-lo. Ninguém ali se importa com ela. Ela só tem medo de ser enxutada. Afinal, aqui é tão frio. Por que ele não ficou bravo quando ela falou que queria dormir nos dormitórios? Talvez ele realmente não tenha interesse nela. Ela realmente é um peso? E por algum motivo, pensar nisso deixou ela triste. Na escola, quando ela se apresentou, a única coisa que perguntavam pra ela era sobre o Rudeus. Ele é muito forte. Você também é um gênio da magia? Eu também queria um irmão assim. Qual é seu nome mesmo? A professora dá uma bronca nela, mas tá tudo bem. Você vai conseguir ser como seu irmão. A colega de quarto pergunta sobre o Rudeus, mas ela não sabe. O Luke fala do Rudeus, mas ela não quer saber. Ela viu a Linea por cena roubando calcinhas. E depois, enquanto ele dava bronca nelas, o pessoal da sala dela continuava achando ele incrível. Por que todo mundo gosta dele? E um dia ela acorda e sente uma angústia na barriga. Ela tenta desesperadamente abrir a cortina da cama, mas não consegue. Ela não entende ele. O pai dele sempre falou pra ela que o Rude também sofreu. E na época ela não conseguia entender, mas agora talvez entenda um pouco. Talvez ele não seja o tipo de pessoa que ela pense. Mas então o que ela tem que fazer? O que o pai dela quer que ela faça? Como o Paul fez as pazes com ele? Ela não sabe, não tem ninguém pra salvar ela. Em uma noite com o Ruigerdo, ela chorava porque queria voltar pro pai dela. E ele fala que o irmão dela não é o cara que ela pensa que ele é. Ele é forte, inteligente e um guerreiro respeitável. A Norne não entende, mas o Ruigerdo fala que um dia ela vai entender. No próximo encontro, não fuja, tente enfrentá-lo. Vocês vão fazer as pazes, vocês são uma família, e o seu pai não fugiu. E voltando pro quarto, o Rudeus se levanta e fala: Desculpa, você deve ter sofrido desde que chegou aqui. Você chegou num lugar novo e por minha causa você chegou nesse estado. Eu não sei o que dizer. Eu não sei muito sobre você. Mesmo que você tenha ficado assim, eu não sei o que fazer. Então a Norne abre o véu e enxerga o pai deles. Os dois se encaram, o Rudeus não consegue olhar nos olhos dela e cerra os punhos. E fala: Eu tô aqui. Eu não vou sumir. Eu tô vendo você como você é. Então, tudo bem se eu ficar aqui? E a Norne começa a chorar. Ela sabe que o irmão dela não bateria nela. Ela sabe que ele não vai mais bater no pai dela. O pai dela não fugiu. O irmão dela não fugiu. Então ela não vai fugir. O Rudeus senta na cama do lado dela e ela deixa soltar tudo o que precisava. E já em outro dia, a Norne tá dando bom dia pro Rudeus. E bom dia também pra senhorita Sylphie, que fala que ela parece mais alegre desde aquele dia. Mas o Rudeus pensa que no fim não pôde fazer nada, porque depois daquilo a Norne não contou nada pra ele. Então ele ainda não sabe o que incomodava ela. Mas dessa vez, ele tem certeza que ela vai ficar bem. Ela provavelmente organizou os sentimentos dela. Ela é incrível. Ela conseguiu fazer algo que ele foi incapaz na outra vida. Talvez se naquela época ele fosse forte que nem ela, mas o passado não muda. Ele nunca vai saber o que o irmão dele sentiu e nem qualquer outra coisa. Mas agora ele sente que saiu algo dele que estava preso por muito tempo. Talvez se um dia Nana Roche conseguir voltar para o antigo mundo, ele vai pedir para ela mandar uma mensagem pro irmão dele, falando desculpa por aquele dia e obrigado. Ponto de virada 3. O Rudeus está lá na biblioteca ajudando a Norne a estudar e ela pergunta se ele ficou sabendo da história da lança do Ruigerdo. E ele fala que foi um drama e tanto mesmo, e a Norne fica querendo ajudar.
Hirudeus recentemente voltou ao antigo plano dele de escrever um livro sobre os Superds e espalhar a verdade dele sobre o passado. Só que não sabe como. Um documentário, no estilo de diário, talvez não algo muito épico logo de cara. Ou talvez um panfleto baratinho e distribuir junto com o boneco. Ele conta sobre isso pra Norne. Mas ele tá só começando, então ainda tem pouca coisa, e ela pergunta se pode ajudar. Porque o Ruigerdo contou várias coisas do passado dele pra ela, então ela pode ajudar. E ele deixa, mas com a condição dela não esquecer de estudar. Então mais tarde, na casa, Ruideus pergunta pra Aisha que se tiver alguma coisa que ela quer falar, pode falar. Ela não entende muito bem, mas é tipo, se ela acha que ele tá dando atenção demais pra Norne e menos pra ela. Então ela quer uma coisinha, um salário. E no dia seguinte, ele vai lá acompanhar ela a gastar o salário. Ela coletou algumas sementes de flores e queria plantar elas. E Ruideus fala pra ela comprar terra também, porque ali é bem infértil. E ela fala que pensou em pedir pra ele fornecer terra com magia. E obviamente ele não acha ruim. Ele aproveita numa loja pra comprar um brinco pra Sylphie. Aí a Aisha fala que ela é uma mulher de sorte, e pra ele dar um pouquinho desse amor quando tiver tempo pra ela também. Mas ele fala que não, porque o pai deles espancaria ele. Aí em outra loja, a Aisha tá pechinchando com o vendedor usando o argumento de que ela é a irmã mais nova do tão famoso mago Ruideus Greirato, que por sinal é reconhecido pela princesa Ariel do reino de Asura. Aí o vendedor aceita e Ruideus chega nela e fala que se tiver faltando ele consegue completar pra ela. Só que ela fala que tá de boa, e ele não sabe se ela é boa de negócios, mas sente algo terrível nela. E já no caminho de volta ela explica que a mãe dela não deixava ela comprar essas coisas, que empregadas não podem comprar móveis pelo seu gosto. Aí ela pergunta pro Ruideus se pode, e ele fala claro que pode. E em outro dia na escola, a Nana Roche vai invocar algo orgânico do outro mundo. E o plano dela é, primeiro, invocar matéria inorgânica, já foi. Segundo, invocar matéria orgânica. Terceiro, invocar um organismo, exemplo, planta ou animal pequeno. Quarto, invocar um organismo de outro mundo de acordo com condições detalhadas. E quinto, por fim, experimento em retornar a criatura invocada para o seu local de origem. E Ruideus questiona se a regra 4 é realmente necessária. E ela fala que sim, porque seria um saco chegar no mundo de lá e tá no exterior. Ou seja, o plano dela é invocar várias coisas até chegar num humano e no fim ela voltaria exatamente no Japão. E ela fala que vai ter que encontrar aquela pessoa quando for fazer o estudo de invocação condicional. A tal autoridade em magia de invocação. Mas mudando de assunto, essa recompensa que ela mencionou antes. Um círculo de invocação de espíritos de lamparina. Eles emitem uma boa luz e seguem o conjurador. Mas quando o tempo acaba, eles somem. E nem os magos da guilda sabem desse círculo. Foi aquela pessoa que inventou. E se tiverem sucesso no próximo experimento, ela vai dar algo mais incrível ainda. Já acordando pro Zanoba, ele finalmente finalizou uma figure do seu jeito. E surpreendentemente ainda deu pra Juliette. Aí a Jinja aparece de repente e o Ruideus contextualiza que depois de ajudar o Ruigerdo a levar as irmãzinhas, a Jinja voltou a servir o Zanoba. E ela tá ensinando até etiqueta pra Juliette, com isso ela tá muito melhor em linguagem humana. Tá parecendo mais uma esposa do que uma cavaleira. Aí ele pergunta pra ela por que ela jurou lealdade ao Zanoba. E ela explica toda orgulhosa que foi porque a mãe dele pediu pessoalmente pra ela cuidar dele. E assim ela prometeu servir ele até o último suspiro. E o Ruideus se lembra da primeira vez que encontrou o Zanoba. Ele tava falando que trocou o último subordinado por uma estatueta da Roxy. E o Ruideus fica impressionado que ela consegue ser leal mesmo sendo tratada desse jeito. Já com o Cliff, ele tá explicando o que ele fez. É um negócio que transmite a mana do exterior pra balancear a mana dentro do corpo da Lina Lise. Basicamente, pode aliviar um pouco os sintomas da maldição dela. Só que tem dois problemas. O primeiro é que é muito feio. Mas isso, com a ajuda do Zanoba e da Silent, talvez pode ser resolvido. E o outro problema é que esse item mágico consome muita mana. Mesmo com ele, só consegue ativar por 1 hora, quem dirá com a Lise. Por isso ele gostaria de tentar com o Ruideus. E claro que o Ruideus aceita. E o Ruideus começa a refletir que acha que tá tendo uma boa vida. Ele treina, toma café da manhã, vai pra escola e vê todo mundo, ouve sobre o progresso deles, ajuda a Norne a estudar e então vai pra casa ter seu momento de família. Talvez esse tipo de vida seja o que chamam de felicidade. Então um dia ele chega do treino matinal e a Sylphie e a Aisha estão esperando ele. E a Aisha tá encorajando a Sylphie a falar. Parece que não tem descido faz uns dias. E ela não tava se sentindo muito bem, então começou a suspeitar daquilo. Aí ontem ela foi num médico ali perto com a Aisha e talvez ela realmente tá grávida. O Ruideus fica em choque e a única coisa que ele pergunta é se pode tocar na barriga dela. Então a Aisha pergunta se ele não devia falar alguma coisa pra esposa. Então ele levanta, se lembra de tudo que passaram, mas só consegue falar obrigado. Aí eles se abraçam e ele começa a chorar, porque ele sempre quis um filho. Aí eles terminam com um beijo, mas a Aisha interrompe porque ele já tava indo pra base 3. E mais tarde a Norne tá em casa e ela tá dando parabéns pra Sylphie. E a Aisha fala que a princesa Ariel escreveu que a Sylphie tem que pegar pelo menos 2 anos de licença. E enquanto isso, a Lina Lise se voluntariou para assumir o cargo de guarda durante esse período. E mesmo com a maldição, ela diz que vai dar um jeito. E a Aisha fala que já informou todos do círculo social deles sobre isso e em algum momento eles vão vir dar os cumprimentos. Aí o Ruideus agradece e ela dá um sorrisinho pra Norne como se tivesse ganhado. E já no jantar, o Ruideus tá falando que o Paul vai ficar surpreso quando souber que ele vai ter um neto. Porque quando a Aisha e a Norne nasceram, ele ficou todo babão. E o Ruideus imagina o paraíso que ele sonhou quando ainda vivia em Buena. Mas depois de tanta notícia triste, chega uma carta do Dizzy e o Ruideus começa a suar frio. Está difícil resgatar a Zenith. Preciso de reforços. Então, nos sonhos daquela noite, o Ruideus se encontra com Hitogami, o deus humano. E o Ruideus pergunta se ele enganou ele, porque ele falou que ele se arrependeria se fosse pra Begarit.
Mas ele fala, não enganei não, você ainda vai se arrepender se for pra Begarit. Assim Urudus pergunta se ele tá querendo dizer que ele vai se arrepender de qualquer jeito. Mas não é isso, e o Hitogami pergunta se ele tava arrependido até ontem. Ele fez um monte de amigos, conheceu um monte de gente e até cresceu, curou sua condição, fez as pazes com a sua irmã e até se casou e vai ter um filho. Aí Urudus pensa que realmente não dá pra negar isso daí. Mas ele continua chiando e o Hitogami continua falando a mesma coisa, que ele vai se arrepender se for pra Begarit. Aí Urudus começa a reclamar e pede pra ele contar pelo menos alguma coisa. E o Hitogami fala que se pensar um pouco, ele vai saber. Ele passou 1 ano e meio na escola, e as irmãs demoraram 1 ano pra chegar até ali. Então ele com certeza teria se desencontrado com elas se fosse pra Begarit. Porque o Paul teria mandado elas pra Astra mesmo sem a carta dele, já que a Lilia tem família lá. Então se ele partir agora, como ficam a Sylph e o bebê? Vai deixar a esposa sozinha nesse período todo? E Urudus percebe que ele vai ter arrependimentos, não importa o que ele faça. Mesmo que ele queira fugir, é impossível fugir de arrependimentos. E o Hitogami continua falando que é melhor ele não ir. Então já que ele insiste tanto, Urudus concorda. E ele também tem um conselho pra falar. Urudus, espere até a próxima temporada do Seal. Quando isso acontecer, a Lina e a Purcena vão te desafiar. E tenha relações com uma delas que você vai alcançar uma felicidade maior. E assim Urudus acorda. E começa a pensar que deixando a questão da Lina e da Purcena de lado, o deus humano tem razão. Não importa como ele pense, não tem como ter uma certeza. A única que ele tem é que precisa de pelo menos 1 ano pra chegar em Begarit. E a Sylph fala que ele não devia se preocupar tanto com ela, porque elas também ficaram preocupadas com a carta. Então ele pega a mão da Sylph e fala que não vai, ele vai ficar ali com ela. E no dia seguinte ele começa a pensar melhor sobre a carta. Tipo, algo aconteceu, mas quem mandou foi o Dizzy e não o Paul. Talvez ele tenha mandado por conta própria antes do Paul chegar lá. Eles podem já ter resgatado a Zenith, e se ele for, pode se desencontrar com eles. E na escola, a Irina Lise fala que ele realmente devia ficar ali. Ela vai no lugar, ela quer fazer algo pela família da neta dela. A Urudus pergunta sobre o Cliff e ela fala que não tem o que fazer, vai ter que separar dele. Ele tem potencial pra virar o futuro papa e ela não quer atrapalhar ele. Esse amor todo dele é só um engano juvenil. Já o Zanoba não fica muito surpreso e fala que ele vai esperar lá enquanto continua as pesquisas, e espera que Urudus retorne em breve. E Urudus fica surpreso com essa resposta, então o Zanoba fala que se ele quiser a ajuda dele, ele jamais rejeitaria, mas como ele não tá acostumado com viagens, provavelmente seria um peso. Sem contar que não dá pra levar a Juliette numa viagem dessas. E Urudus pergunta se ele acha que ele deve ir, mas ele fala que isso só ele pode decidir, só que tem um conselho pra dar. Crianças nascem, mesmo que o pai não esteja presente. O cara deu o passe pra ir comprar cigarro na caruda mesmo. E se ele for, o Zanoba promete defender a Sylph durante a ausência dele. Então mais tarde à noite ele começa a pensar que a Sylph não vai ficar sozinha. Querendo ou não, as irmãs dele estão com ela. Mas ele ainda é o pilar dessa família. Como marido e pai, ele tem um único dever de proteger essa família. Ele não pode deixá-las. Então de manhã, ele tá lá pensando na escada e a Norne abre a porta cheia de mala. Ela tropeça e cai na frente dele e fala que se ele não vai, ela vai. Talvez ela não consiga, mas o pai e a mãe dele estão com problemas. E ela não consegue entender por que Urudus não vai salvá-los. Ele é forte de verdade, ele pode fazer a viagem. E isso faz ele refletir que ele não é como a Norne que quer ir, mas não pode. Então ele decide que ele vai, e manda a Norne cuidar da casa por ele. Não brigue com a Aisha e ajude a Sylph. E ela agradece e fala que conta com ele. Urudus está indo salvar a família. Urudus vai pro continente Begarit. Mas dizer é fácil. Ele aposta que perderia a coragem se contasse pra Sylph e ela começasse a chorar. Por isso ele decidiu primeiro contar pra Irina Lise. E mesmo ela dizendo pra ele ficar, ela fala que tá de boa, então eles vão juntos. E ela nunca foi pra Begarit, mas provavelmente uma perna de viagem deve estar cerca de 8 meses. E Urudus fala que isso é mais rápido do que ele pensava. Viva a sabedoria da idade. Mas tem problemas maiores, tipo a maldição dela. Aí Urudus pensa um pouco e fala que não vai fazer isso com ela na viagem. E pergunta se eles talvez possam usar o item mágico que o Cliff fez. Mas a Irina Lise fala que se for levar aquilo, vai precisar contar pro Cliff sobre a viagem e ela tá sem coragem pra isso. Então Urudus reconforta ela falando pra eles conversarem direito. Não sobre terminar, mas sim sobre o futuro. Aí Urudus mais tarde decide começar a se despedir do pessoal, porque dependendo da situação que tiver lá, a viagem pode demorar 2 anos. E a primeira da lista é a Nana Roche. Ele chega lá falando que tem más notícias pra ela. E conta que vai pra Begarit e vai ficar 2 anos fora. Ela fica sem palavras, mas Urudus só pode falar desculpa porque ele prometeu ajudar ela. Então Urudus já ia saindo da sala, mas ela manda ele esperar. E ela tem um negócio pra dar pra ele. Ele não entende o que é de primeira e ela revela que é um mapa de círculos de teletransporte do mundo inteiro. E nessa página mostra onde encontrar um círculo de Sharia até Begarit. E ela não falou antes porque tinham impedido ela de falar. E ela se lembrou do nome Irapan quando ele falou. Indo pelo bazar perto do círculo, cerca de 1 mês de viagem pro norte deve levar ele até lá. E ele pensa que em 1 mês daria tempo até de ver o parto da Sylph.
Mas a Nana Roche fala pra ele não espalhar sobre isso, porque círculos de teletransporte são proibidos. O governo vai acabar com isso rapidinho se descobrir. Aí ele fala que tá devendo uma, mas ela fala que tá só retribuindo um favor. E é pra ele voltar logo pra ajudar com a pesquisa dela. Então mais tarde, em casa, chegou a hora de contar pra todas que ele vai salvar o pai e a mãe dela. E a Shilf entende logo de cara. Ela fala pra deixar a casa com ele. Ele pede desculpas, mas ela fala que tá de boa, porque não é nada repentino. E ela pergunta quanto tempo ele vai ficar fora. Uns 2 anos? Aí ele conta sobre o círculo de teletransporte e a Shilf fica preocupada. Mas o nosso menino Rudy dá um abraço nela e fala pra ela não se preocupar. Ele promete que vai voltar. E fala pra Aisha que ele tá contando com ela. Se tiver qualquer problema, peça ajuda a pessoas em quem ela acha que pode confiar. Não tente fazer tudo sozinha. E pra Norne, se a Shilf ou a Aisha parecerem saturadas, é pra ajudar elas. Então ele fala que tal escolher o nome do bebê antes dele ir. Aí do nada todas ficam bravas e a Shilf fala que se ele der um nome de bebê antes de partir, ele nunca mais vai conseguir voltar. Parece que essas palavras são um mau presságio nesse mundo. Então a Aisha tem uma ideia. Ele vai dar o nome se voltar antes do bebê nascer, mas se ele nascer antes disso, vai chamar de Rudeus Jr. E a Shilf concorda, mas o Rudeus percebe que ela tá tremendo. Então ele pega a mão dela e dá um beijo nela. E as duas irmãs ficam cheias de vergonha, por mais que a Aisha pareça mais animada do que envergonhada. Assim, no dia seguinte, ele decidiu contar pra todos sobre a partida dele. A Aline, a Porcena, o Bodyguard não, porque ele não vê ele desde aquele dia, mas tem certeza que ele tá bem. E também pediu pro vice-diretor Gênios pra trancar a matrícula dele. E também conseguiu uma permissãozinha pra pegar emprestado um livro sobre teletransporte e outro sobre Begarit. E o plano é o seguinte, eles vão viajar por 1 semana até a floresta onde fica o círculo. De lá, vão se teletransportar pra Begarit e levará mais 1 mês pra chegar até Arapan. Então, rapidamente, vão resgatar os pais dele e voltarão pelo mesmo caminho. E ele já tem tudo o que precisa. E já no dia da viagem, de manhãzinha, lá na casa do Rudeus tá todo mundo pronto pra partir e o Cliff também tá lá. E ele dá o objeto que alivia os sintomas da maldição da Lina Lise. Ainda tá longe de ser perfeito, mas ele conseguiu reduzir assim. E pede pro Rudeus cuidar da Lina Lise. Então ele dá um abraço nela e fala que quando ela voltar, eles vão se casar. Ele vai quebrar a maldição dela, vão comprar uma casa e vão morar juntos. E ela pede desculpas por ter tentado ir embora sem avisar ele. Mas ele não liga e continua falando que o casamento vai ser no estilo Millis. E a Lizzie retribui o abraço e fala que ama ele mais do que qualquer pessoa no mundo. E o nosso outro casal também se abraça. O Rudeus reitera que vai voltar pra casa o mais breve possível. E pra Norne e pra Aisha é pra cuidar da casa enquanto ele estiver fora. E as duas desejam boa sorte pra ele. E na hora da partida, a Lizzie fala pra Shilf ficar tranquila que ela vai manter o Rudeus seguro. Eles vão voltar antes dela dar a luz. Assim, eles partem. E a viagem até a floresta dura alguns dias. Então eles chegam na entrada da floresta, se despedem dos cavalos e vão a pé a partir dali. E a Lizzie já achou a pedra. Então o Rudeus começa a desfazer a barreira. Aquele dragão viveu apenas por convicção. Ninguém poderia escapar do alcance dos seus braços magníficos. O segundo dragão que morreu, o General Dragão com os olhos mais efêmeros, suas escamas verdes e prateadas. Em nome do Imperador Dragão Sagrado Shirad, eu quebro esse selo. E na frente deles surge uma construção, que realmente tem cara de ruínas. E a Lizzie fala pra ele ficar esperto porque pode ter armadilhas. Então eles encontram uma escada suspeita, mas não tem outra opção a não ser descer. E no chão, o círculo de teletransporte começa a brilhar. Aí o Rudeus puxa um livro para poder verificar. O nome é Explorando o Labirinto do Teleportador, um livro sobre círculos de teletransporte. E alguns detalhes parecem um pouco diferentes, mas esse círculo definitivamente funciona nos 2 sentidos. Ele encontrou esse livro quando ele e a Shilf estavam estudando sobre um incidente em Fitoa, e parece que eles só precisam se tocar enquanto pisam. E os dois têm um pouco de experiências desagradáveis com o teletransporte, mas tem que ir. Aí eles dão as mãos, e quando pisam, parece que funcionou. E o Rudeus pondera se é melhor já verificar se eles podem voltar. Aí a Lizzie fala que ela vai fazer isso porque ela odiaria ter que dizer ao pau que perdeu ele se alguma coisa der errado. Assim ela dá o salto, só que tá demorando um pouco. Aí o Rudeus resolve explorar um pouco o lugar e encontra umas roupas que parecem ser do Orsted. E finalmente a Lizzie voltou, e inteira. E ela estranha quando ele fala que ela demorou porque ela só foi lá e voltou bem rápido. Pelo jeito tem algum intervalo de tempo. Aí eles saem das ruínas e só tem um deserto. Parece que eles realmente chegaram em Begarit. E sobre a ruína eles podem ver o exterior, mas a magia deve manter protegido do lado de fora. Aí a Lizzie fala que como o sol tá se pondo, é melhor descansar nessa ruína por hoje. Assim, no outro dia, a viagem oficialmente começou. E pela frente, só deserto e mais deserto. Assim, numa noite, a Lina Lise parece estar sofrendo um pouco por causa da maldição. E o Rudeus sente um aroma estranho. Ele começa a ir pra cima da Lina Lise e ele quase cai na tentação. Ele não entende o que tá acontecendo e do lado de fora tem uma mulher dançando pra ele. O Rudeus tá um pouco zonzo e começa a ir na direção dela. E quando tá chegando perto, a Lina Lise chega e manda ele se afastar. Isso na verdade é uma súcubo e a mulher se transforma num monstro. E a Lizzie derrota ela facilmente. Ela realmente odeia esse cheiro. Já o Rudeus ainda não saiu do transe. Ele pede só uma vezinha pra fazerem 100 vergonhices. Assim, mais tarde, ele que tá usando o objeto que o Cliff deu. E pede desculpas pra senhora Lina Lise.
Já ela tá zoando ele por causa das sem vergonhices. E continuando a viagem, eles enfrentam vários monstros no caminho, como um escorpião gigante. E com os obstáculos naturais, o Rudeus dá uma ajudinha com magia. Eles também passam numa cidadezinha pequena no meio do caminho. Pedem informações, comem as iguarias, e certo dia, a Lizzie sai à noite e fala que precisa ir caçar alguns homens. O item mágico alivia a maldição dela, mas ainda é incompleto. E se passam mais dias, eles topam com uma barreira. Aí a Lizzie questiona se eles devem desviar, mas o Rudeus consegue subir eles com uma plataforma de pedra. Ajuda muito ter alguém com tanta mana numa aventura. E de repente, um grifo ataca eles. Um não, dois, e a Lizzie fala pra cada um cuidar do seu. Assim o Rudeus lida com ele e vai ajudar ele na Lizzie. E num trabalho de equipe bem bom, derrota o outro grifo. Eles estão bem entrosados. Aí mais tarde, eles estão comendo a carne do grifo, e a Lizzie começa a lamber os dedos, e o Rudeus fala pra ela ter cuidado com os modos. E ela fala que o Rudeus é igualzinho a Zenith. Ela conheceu a mãe dele quando ela tinha mais ou menos a idade dele. Era uma garotinha bem sem noção, e o pau cantou ela facilmente, trouxe ela. E o Rudeus se lembra do pai dele querendo se desculpar com a Elina Lizzie por algum motivo e questiona sobre isso. Mas ela fala melhor não, acho que ele não quer saber sobre os complicados casos amorosos do pai dele. O Rudeus, conhecendo o Paul, ele pode imaginar mais ou menos o drama, mas a Lizzie reitera que nada que o Paul diga a fará perdoar ele. Então se passa mais alguns dias de viagem e parece que eles finalmente chegaram. Eles já chegaram até lá, mas ainda precisam localizar o pai do Rudeus. E a Lizzie fala que nessas horas eles precisam ir até a guilda. Aí já na guilda ela fala pra eles começarem a perguntar sobre o Dizzy. Parece que ele sempre constrói redes de inteligência em lugares como esse. Mas talvez não seja necessário porque ele já tá ali do lado. Então eles se encontram e ele fica impressionado com a rapidez que eles chegaram, já que ele mandou a carta faz meio ano só. Mas ele e a Lizzie fala pra deixar isso pra lá e pergunta como tá a Zenith. E pra ser sincero, não tá nada bem, mas ele dá os detalhes mais tarde também. Então o Rudeus pede pra levar eles até o pai dele. Aí o Dizzy fica surpreso porque nem tinha reconhecido o Rudeus, o veterano dele. Assim explica pra Lizzie que eles passaram um tempo atrás das grades juntos. Mas não há tempo pra ficar conversando, então ele vai levar eles até o Paul. Aí antes de entrar no prédio, ele fala que o Paul tá numa situação bastante difícil. E pra Lizzie, ele sabe que ela quer falar algumas coisas, mas tenta se acalmar. Só que ela fala que não promete nada. E pro Rudeus ele pede pra não brigar com o pai dele como da última vez. Então eles entram e ali ele avisa o Paul que tá cabisbaixo que o filho dele chegou. Talvez eu tenha que mudar e começar a falar Paul em vez de Paul. E o pai não consegue acreditar que o Rudeus tá lá. Ele acha que tá sonhando. Mas é ele mesmo. E o Rudeus fala que quando eles partirem ele conta como chegou tão rápido. Só que o Paul não duvida de nada porque ele conhece o filho dele. Então ele vai e abraça o Rudeus. E fala que o pai dele não presta. Ele não consegue salvar a Zenith. Ele não consegue salvar a mãe dele. Não conseguiu manter a palavra e não pode fazer nada pra ele como pai. E o Rudeus pensa que se ele tá nesse estado, já fez bastante sentido ele ter ido até lá. Então fala que agora que ele tá ali, vai ficar tudo bem. Ele cresceu e ainda vai ter um filho. Então pode relaxar e deixar o resto com ele. Aí o Paul fica impressionado, mas ao mesmo tempo se sente pior ainda por ser um pai inútil. E o Rudeus pensa que o pai dele parecia tão grande quando era criança, mas agora parece tão pequeno. Então o Paul percebe que a Elina Lizzie tá lá. O Rudeus tenta intervir um pouco pra evitar conflito. Eles se encaram um pouco, então o Paul se ajoelha. E fala que sente muito por aquele dia. Aí a Lizzie fala que também acha que compartilha um pouco da culpa, então estende a mão pra ele. Por essa eu não estava esperando. Então parece tudo de boa. O Paul agradece, a Lizzie fala de boa. Aí eles se sentam e ele fala que tá surpreso pela Lizzie ter resistido à maldição. Será que ela fez com o Rudy? Então ela explica sobre a invenção do Cliff e que ele é o futuro marido dela. E o Paul acha que ela tá brincando, porque ninguém seria louco o suficiente de casar com ela. Só que o Deus confirma e ainda fala que o Cliff é um amigo que ele pode respeitar. E a Lizzie complementa que é um homem muito melhor que o Paul. Mas de qualquer forma, ele agradece os dois e tá muito feliz que eles estão lá. E já explicando como estão as coisas, de acordo com as informações do Dizzy, parece que a Zenith tá presa no labirinto que fica um dia dali no norte. O Rudeus pergunta se ela tá lá há 6 anos, se ela tá em perigo, mas eles não sabem. Mas o Dizzy fala que ouviu por aí que alguém com a aparência da Zenith estava em um grupo que desapareceu há alguns anos. E as pessoas dizem que a viram lá recentemente. Mas o Paul continua falando que é um labirinto antigo e perigoso. Nesse um ano inteiro eles tiveram 4 exploradores profissionais, mas não chegaram à metade dele. Então chegam os 2 outros companheiros do Paul. Eles se apresentam e tal, e o nome dele é Tal Hand. E ele fala de um jeito bem esquisito que o Rudeus parece tão inteligente quanto ele ouviu falar. Então agora que estão todos ali, o Paul vai começar a explicar. Só que o Rudeus percebe que tá faltando alguém, e a Roxy. Então todos ficam em silêncio. Há um mês, a Roxy caiu na armadilha do labirinto. E o Rudeus pergunta se ela tá morta. Mas no fundo, ele não quer saber. Tipo, ela é habilidosa o suficiente pra dominar um labirinto. Ela é uma maga de água de classe real. Ele deve muito a ela, ele não quer saber e ela não pode ter morrido. Mas o Paul fala que ela simplesmente pisou em um círculo de teletransporte e desapareceu. Só que o Dizzy começa a falar que mesmo pra Roxy as chances... E o Rudeus não tá escutando nada. Ele começa a ficar assustado e perdido no mundo dele, então a Lizzie toca o ombro dele e ele volta ao normal. Ele respira fundo, então volta ao assunto perguntando como é que é o labirinto. E o Paul fala que é um dos piores, classe S em desafio, o labirinto do teleportador. Só que o Rudeus reconhece esse nome e puxa da mala dele o livro que ele pegou na biblioteca, porque é um relato de um aventureiro que chegou às profundezas desse mesmo labirinto. Então o Dizzy pede pra ver o livro, ele dá uma folheada, dá uma lida e fala que se o que tá escrito ali for verdade,
Eles já chegaram ao 6º andar. Tá escrito praticamente tudo que eles queriam saber. Assim, mudança de planos. Depois de eles lerem tudo, eles vão resolver a formação. Aí mais à noite, Rudas vai compartilhar o quarto com o pai e a Lilia. E ela fala pra não hesitar em reclamar se o ronco do senhor dela incomodar ele. E finalmente pergunta sobre a Aisha se ela tá cumprindo seu dever. E Rudas fala que ela tá muito bem. Ela faz todas as tarefas e, pra ser sincero, eles que estariam perdidos sem ela. Ele até ficaria mais confortável se ela fosse um pouco mais egoísta. Então o Paul começa a rir do nada. Ele tava pensando como é legal ver o pequeno Rudy, já crescido, conversar com a Lilia. Aí então ele pergunta sobre o que ele disse antes sobre ter um filho. Aí o Rudas contextualiza que ele se casou enquanto estudava na Universidade de Magia. Aí o Paul acha que foi com a inominável Ares, mas ele explica que foi com a Sylphie. E ele fica surpreso que ela tenha sobrevivido. Então casamento, filho, um neto. Assim o Paul pede desculpas, porque se ele não tivesse tão desesperado não teria arrastado o Rudas até lá, sendo que ele tá prestes a ser pai. E quando voltar, eles têm que dar uma grande festa. Afinal, é o primeiro neto do vovô Paul. Aí ele começa a falar que já que o Rudas tem um filho, ele supõe que ele já se tornou um homem. E aí Lilia começa a implicar sobre se ele precisa fazer essas perguntas vulgares. Mas ele sempre quis conversar sobre essas coisas com o Rudy uma vez na vida. E como ele sabe de uma ou duas coisas sobre isso, pode perguntar qualquer coisa que ele quiser. E o Rudas realmente tem coisas que ele quer saber. Aí a Lilia reclama mais, então o Paul fala que ela fica chiando agora, mas ela fica doidinha na hora H. Aliás, foi ela quem provocou ele daquela vez. E o Rudas pede perguntar mais sobre isso. Então no dia seguinte, eles já estão prontos para entrar no labirinto. A Lilia deseja boa sorte a todos, então começa o resgate a Zenith. Aí já no início eles repassam a regra mais uma vez. Os círculos irão te teletransportar, então ande desviando deles. Mas nem todos brilham, então mantenha os olhos bem abertos. É isso e se certificar de pisar apenas onde o Gizzy pisou. Então um monstro aparece, e a Lizzie, que tá na linha de frente da formação, se prepara pra atacar. Mas o Paul toma a dianteira e acaba com ele facilmente, falando que aquilo ali não é nada pra ele. Mamão com açúcar, e o Rudas já percebeu que ele tá tentando se exibir só por causa dele. Só que ele já sabe que o pai dele é um guerreiro legal, então não precisa ser descuidado. Aí a Lizzie dá uma bronca no Paul, porque é ela quem deve ficar na frente. Aí ele começa a falar que é só o primeiro andar e tal, e a Lizzie fala que pra ela não importa, mas é a primeira vez do Rudas num labirinto. E ele é um adulto, então é pra dar um bom exemplo. Aí ele fala que é por isso que ele tá procurando oportunidades pra conversar sempre, pra aliviar a tensão. E aí a Lizzie fala que não via ele tão tonto desde que a Zenith se juntou ao grupo. E isso cutucou a ferida. Aí ele reclama que ela tá muito bocuda e ela fala que ele é praticamente um filho pra ela agora, então é claro que ela vai repreender ele. Então eles continuam e chegam no círculo que leva ao 2º andar. Mas tá cheio de monstros, então a Lizzie e o Paul já partem pra cima. O Rudas fica de longe jogando magia, mas o Talhand começa a fazer alguns avisos pra ele. Não é pra usar fogo, porque quando você usa fogo a sala se enche de veneno. Provavelmente, como veneno ele quis dizer monóxido de carbono. E nada de atacar o teto, porque isso pode provocar um desmoronamento. E portanto não é pra usar muita água também, então é pra tentar ficar com gelo. Aí finalmente o Rudas tá liberado pra atacar. E o Talhand fala que ele é realmente um discípulo da Roxy, até lançam os mesmos feitiços. Então derrotaram todos e o Gizzy fala que esse círculo parece seguro, então podem entrar. Aí eles vão pro 2º andar, derrotam mais alguns monstros e o Paul fala pra eles descansarem um pouco. E o Rudas ficou surpreso de como o Paul ficou quieto, já que toda pausa no 1º andar ele perguntava o que ele tava achando e outras coisas, mas provavelmente ele tá levando mais a sério agora que ele está no 2º andar. Aí o Gizzy avisa que logo logo eles vão pro 3º andar, e se o livro tiver certo, as armadilhas apenas enviam pra outras partes do mesmo andar, então se eles tiverem sorte, a Roxy ainda pode estar por lá. Aí eles continuam e o Rudas fala que pensou que levaria dias pra descer. Aí o Paul explica que normalmente esse seria o caso, mas dessa vez eles têm um livro que ele trouxe. E é meio óbvio que o ritmo vai ser diferente quando você tem um mapa. Então o Gizzy pergunta onde o Rudas acha que a Roxy tá, só pela intuição. Ele dá uma risadinha, mas sente algo. Ele vai em direção à parede da caverna e nenhum dos outros tá entendendo nada. Mas realmente tem algo atrás dela. Uma horda gigantesca de monstros inseto. E alguém recitando encantamentos para se proteger. Fortaleza de terra, respingo de água, campo de gelo, e é a Roxy. E pra mostrar como é forte, ela tá conseguindo parar a horda. Só que os monstros não param de aparecer porque tem um círculo de teleporte trazendo novos toda hora. E aos poucos, a Roxy vai sendo encurralada. Ela não tá mais aguentando. Os bichos vão chegando cada vez mais perto e um deles tira o cajado dela. Ela não quer morrer, então começa a rezar pra alguém salvar ela. E quando parece que não tem mais salvação, tudo fica quieto. Então ela abre os olhos e os monstros foram todos congelados. A Roxy olha pra tudo aquilo e não tá entendendo nada. E na frente dela, quem vem caminhando no meio deles é o Rudas. Voltando um pouco para contextualizar como a Roxy chegou até lá. Ela enfrentou vários monstros, entrou em vários portais, que ela até perdeu a conta. Esse mesmo círculo sempre leva a algum lugar diferente, mas ela acaba voltando ali todas as vezes. Só que dessa vez algo dizia que ela não ia ter outra chance. Porque ela ainda tem sonhos, ela ainda quer ser professora. Ela ainda quer sentir o gostinho da felicidade comum como a mãe e o pai dela sentiram. E mais importante, ela não quer morrer. E foi assim que ela foi parar ali. Cara a cara com o Rudas e ele vai correndo abraçar ela. E ele começa a cheirar profundamente ela, mas ela afasta ele por causa do fedor porque ela tá lá um mês inteiro. Mas mudando de assunto, ela agradece por ele salvar ela. Então ela fala prazer em conhecê-lo e se apresenta. E pergunta o nome dele. Aí o nosso menino fica em choque e ela pergunta se eles já se conheceram porque ela não consegue se lembrar. E ele entra em estado de negação e vomita. Um pouco depois, eles já se juntaram ao grupo e como a Roxy estava muito cansada, eles voltaram pra cidade. E ela pede desculpas pro Talhand por ter que carregar ela enquanto ela fede. O Rudas até vomitou, então deve estar péssimo. Então ele explica que ele só estava dividido entre a alegria de ver ela novamente e a tristeza dela ter
ter esquecido ele. Aí ela fala que o Rude bonitinho de antes não se conectava ao Rude de agora. E ele fica mais feliz com isso. E voltando pra base, todos comemoram o retorno da Roxy. Eles deram alguns dias de repouso pra ela na cama pra recuperar as forças e o nosso menino sempre ia lá verificar como ela tá. Então um dia ela levanta e pede desculpas pelo trabalho que ela deu recentemente. E o Paul fala pra não se preocupar, mas se for pra agradecer, que seja o Rudels, porque foi ele que gritou de repente que tava sentindo a presença de uma deusa e atravessou a parede. Então ela agradece ao Senhor Rudels. E ele estranha e pede pra ela voltar a chamar ele de Rude como costumava fazer antes. Porque se ele fizesse ela chamar ele pelo nome normal, ele ia ter que fazer o pai dele usar também. Os anos podem passar, mas a Roxy Migurdia ainda é a mestra que ele admira tanto. E ela volta a chamar ele de Rude e ainda fala que ele ficou mais alto. Já ela continua pequenininha, mas o Rudels fala que ela não é tão pequena quanto ela imagina. Já mais tarde, o Dizzy fala que se a saúde da Roxy permitir, ele gostaria de começar a próxima tentativa em 3 dias, porque eles devem levar a Roxy de volta ao labirinto em breve. Então o Rudels pergunta se ela não precisa de mais um pouco de descanso, mas o Dizzy explica que quando você corre risco de vida no labirinto, você tem que voltar logo, ou uma maldição irá mantê-lo fora pra sempre. Pelo jeito é assim que esse mundo vê o tal trauma. E o Dizzy continua falando que ele gostaria de continuar pelo menos até encontrar um círculo pro quarto andar. E o Paul manda a Roxy dar uma lida no livro do teleportador que o Rudels trouxe. E então tá combinado, eles vão partir em 3 dias. Aí corta pro dia seguinte, a Roxy tá lendo o livro e repara que o Rudels tá andando de um lado pro outro ali. Aí ela chama ele e ele atende como se estivesse esperando por isso, mas ela fala que andar na frente dela assim distrai ela. Mas se ele estiver livre, ela pede pra ele explicar algumas coisas desse livro que ela não entende. Então ele começa a falar sobre isso e percebe que a Roxy com certeza é pequena. Só que durante a explicação a Roxy começa a demonstrar umas expressões estranhas. E o Rudels pensa que o choque da diferença de altura entre eles tá incomodando ela. Então já no labirinto, uns dias depois, eles já estão bem entrosados derrotando os monstros. O Rudels e a Roxy mandam magia de suporte lá do fundo e o Paul e a Lizzie finalizam os monstros. Aí eles derrotam todos os monstros, mas a Roxy avisa que tá quase semana, então é pra eles descansarem um pouco. E durante o descanso ela pede pro Rude emprestar as costas por um momento pra ela descansar. E ela começa a falar que nunca imaginou que entrariam num labirinto juntos. E cheia de vergonha ela fala que depois que resgatarem a Sra. Zenith e tiver algum tempo, será que ele gostaria de enfrentar um labirinto com ela? Só eles dois, porque normalmente é uma aventura divertida, mas uma mais simplesinha que essa. Ele aceita facilmente e fala pra irem juntos quando voltarem. Aí ela fala que é uma promessa. E como tá cansada, ela resolve dormir um pouco. E aí sim o Rudels pensa que disse sim sem pensar, mas vai ter um filho pra criar. Será que realmente vai ter tempo pra isso? Aí um pouco depois eles chegam no quarto andar e o Dizzy fala que ainda não chegaram no limite, então dá pra dar uma olhada nesse andar antes de voltarem. Só que de repente inimigos aparecem. O Rudels avisa que vai começar com um canhão de pedra, mas a Roxy interrompe. Os guerreiros blindados usam técnicas do estilo Deus da Água. Eles vão anular os feitiços se não tomar cuidado. Então os dois só devem segurá-los e ficar de suporte. Assim o Rudels avisa o Paul que vai lançar o pântano e é pra tomar cuidado com os pés. E assim feito, os monstros ficam presos no lugar. E ele, Lizzie e o Paul vão pra cima. E ela vai pegar o da esquerda como sempre, porque ela odeia lutar contra uma parede perto da mão da espada. Então a Roxy vê a luta e fala pro Rudels pra eles apoiarem ele na Lizzie. E assim, num ataque em conjunto, eles derrotam o soldado blindado, tal qual o Paul também. Pelo jeito, eles não podem esperar passar rápido por monstros de ranquear. E Rudels questiona ele se ele ficou mais forte, mas ele fala que não, ele diria até que ficou mais fraco do que era antes. E quando ele passa pela na Lizzie, ele tá com um sorrisão besta na cara. Cortando pro fim do dia, eles saem do labirinto. Essa exploração significa viagens frequentes de volta à cidade. Mas o Rudels se questiona se a Zenith vai continuar bem se eles continuarem indo tão devagar. E no meio da conversa, a Lizzie tá reclamando que precisa de uma arma que seja mais eficaz contra alvos difíceis. Aí o Rudels olha pra Roxy e pensa que não pode ser precipitado não, porque isso pode piorar as coisas. Então, cortando pra Arapan, ele e a Roxy foram fazer algumas compras. E ela tá explicando que se ele fizer um pergaminho, a senhora Shierra copiará o resto. Aí ela tá vendo um óleo lá e o Rudels pergunta se jogar óleo no chão não ajudaria contra os guerreiros blindados. Mas aí o Paul também escorregaria nele. E ela fala que eles precisam pegar raiz de Talfro também. Aí eles dão mais uma olhada e encontram uma espada que chama a atenção do Rudels. Ele testa e parece perfeito pra ele na Lizzie. Só que o preço parece que condiz com a qualidade. Então mais tarde, na taverna, a Roxy tá contando que ela tava em Windport na mesma época que o Rudels, mas só percebeu que eles se desencontraram bem depois. E ele fala que ele tá muito feliz por ela ter ido procurar a família dele. Assim ela começa a explicar que o Paul e a Zenith fizeram muita coisa por ela. Depois dela brigar com o mestre dela na Universidade de Magia, eles acolheram ela calorosamente quando ela não tinha emprego e nem pra onde ir. E naquela época ela tinha tanto medo de ser subestimada que ela costumava se gabar e exagerar. Mas graças ao Rudels ela aprendeu os limites. Porque tipo, assim que ela ensinava o primeiro passo, ele já descobriu o 10º ou 20º passo. E o nosso menino fala que é só porque ela ensinou bem. Mas ela continua falando que graças a ele voltou ao básico e alcançou a classe real. Além disso, os amigos dela também elogiaram ela por amadurecer emocionalmente. Então os 2 anos na Vila Buena significaram muito pra ela. Cortando pro dia seguinte, eles já estão de volta no labirinto. E a nova espada da Lizzie parece bem boa. Aí o Dizzy avisa que eles chegaram na sala que tem o último círculo no quarto andar. Eles dominaram esse andar bem rapidamente, mas ainda não há sinal da Zenith. Já no 5º andar, o Dizzy faz como o livro ensinava, usa a raiz de Talfro. E funciona muito bem. Então com isso, o Paul fala pra eles seguirem sem voltar pra cidade. Aí eles continuam e chegam numa sala, e a Lizzie fala que o guardião deve estar próximo. Por isso é melhor manterem a cautela. E o Dizzy fala que o autor do livro só chegou até ali. Assim, o Rudels resolve ajudar e parece que esses círculos são muito
parecidos com os círculos bidirecionais que eles usaram várias vezes. Só que o livro diz que eles levam a algum lugar aleatório, e a Roxy chega perguntando se ele entende alguma coisa disso, mas ele fala que não, talvez se fosse a Nana Roche, e a Roxy pergunta um pouco tensa se ela é namorada dele, mas ele fala que não. Então depois de analisar, parece que eles não descobriram nada, só que se o livro estiver certo, um é uma armadilha, o que significa que um dos outros dois círculos deve ser o caminho a seguir. Aí os três mais velhos reclamam que vai ser um cara ou coroa. O Rudos fica meio confuso, então o Diz explica que é uma questão de sorte e eles sempre falham, a menos que eles deixassem a Ghislaine escolher. Assim o Rudos pede para eles esperarem um pouco antes de tomar uma decisão. Ele vai investigar um pouquinho mais. Algo tá incomodando ele. Ele pode dizer que essa sala é especial só de olhar pra ela, mas... Aí ele senta lá no meio, fica um tempão pensando, e o Paul resolve perguntar o que ele tá imaginando. Então ele explica que talvez ali não seja o ponto final do andar. E se houver outra rota? Mas o Paul fala que esse não é o caso, termina ali com certeza. E isso com base em quê? Em nada. Mas não tem pressa e ele não precisa resolver sozinho. Aliás, ele queria contar uma coisa pro Rudos. Então ele olha pra Roxy e fala que agora não é a hora. E o nosso menino reclama que isso ficou parecendo as famosas últimas palavras. Mas o Paul explica que se contar isso agora vai prejudicar a moral do grupo. E o Rudos pergunta se ia dar um sermão nele e o Paul fala que é algo assim. Então ele começa o enigma. Ele usa duas espadas agora. Antes, uma costumava ser o suficiente, mas agora ele não se sente bem sem as duas. Ele tá apegado a ambas e as duas têm papéis diferentes. O Rudos fica meio confuso e o Paul fala que ele vai entender um dia. Então ele volta a focar na sala e percebe que já viu essa sala antes, e é recente, e tá faltando alguma coisa. Então ele se realiza que parecem as ruínas do círculo de teletransporte, só que sem alguma coisa. Assim pede pro Diz verificar se há escadas escondidas nessa área. Aí ele começa a procurar e realmente encontra. Sem armadilhas nem nada e o Rudos explode o chão. Era mesmo uma escada escondida. E todo mundo dá um tapinha nas costas dele, se é que dá pra chamar de tapinha. Aí o Diz fala que ainda pode ser uma armadilha, então pede os pergaminhos. E na vez da Roxy, ela dá realmente um tapinha e fala bom trabalho. Assim, eles continuam o resgate a Zenith. Provavelmente depois desse círculo é onde vai estar o objetivo deles. Então o Dizzy pergunta o plano porque voltar pode não ser uma má ideia, mas o Paul fala pra eles continuarem. Assim a Roxy dá alguns pergaminhos de magias de cura pro Rudos. E é pra ele ficar tranquilo, porque eles não sabem como é o guardião, mas eles têm muitos bons lutadores. E ela fará o possível pra apoiá-lo e garantir que ele não precise desses pergaminhos. E o nosso menino agradece. Assim, todos prontos pra ir, mas o Paul ainda tem uma coisa pra falar pro Rudy. Ele detesta dizer isso por causa da situação em que eles se encontram e tal. Mas então o Rudos corta ele e fala pra ele não dizer nada então. Ele não vai deixar ele soltar nenhuma bomba antes da grande luta. Desse jeito, eles entram no portal. E quando chegam, o que espera eles é um corredor enorme, que leva a uma única sala com uma hidra gigantesca. Mas atrás dela, parece que o Paul enxergou algo. É a Zenith, eles finalmente encontraram ela. Mas parece que ela tá incrustada num cristal. Assim o Paul já parte pra cima com tudo da hidra. E os outros não têm outra opção senão acompanhar. O Rudos e a Roxy atacam de longe, mas a magia nem encosta na hidra. Já com o Paul parece que teve sucesso e ele consegue cortar uma cabeça da hidra. Ele continua avançando fervorosamente, desviando dos ataques do monstro e consegue cortar mais uma cabeça dela. Mas o monstro é forte e faz ele recuar um pouco, então ele e Lizzie aparece pra apoiar. Só que as escamas parecem duras demais pra ela. E antes que o monstro ataque os dois, a Roxy usa o flash de inundação, uma magia de água pra puxar os dois pra trás. O Tal Hunt continua o ataque com o pilar de terra, mas nem encosta na hidra de novo. Nisso, Rudos percebe que é o som. Quando o monstro emite esse som agudo, a magia é anulada. Mas dito isso, e agora? Continuar com isso, recuar? Só que enquanto eles hesitaram, a cabeça da hidra já regenerou, então a Roxy fala pra eles recuarem. Mas o Paul tá surdo pela fúria e parte pra cima de novo do monstro. E o Dizzy joga uma cortina de fumaça e vai tentar parar o Paul, só que ele não dá ouvidos. Assim, a Irina Lizzie chega pra botar a ordem no lugar. E eles começam a recuar, agora é com o Rudos pra criar distração. Ele faz uma magia onde a fumaça fica mais densa e eles voltam pro círculo. Agora mais tranquilos, o Rudos cura o ombro da Irina Lizzie que tava machucado. Mas o Paul não se acalmou ainda, aquela era Zenith sem dúvidas. Então o Rudos tem a brilhante ideia de chegar nele e perguntar se ele acha que a mãe tá viva naquele estado. E isso faz ele perder a linha e até puxa o Rudos pela gola. É a Zenith que tava lá, a mãe dele, como é que ele pode estar tão calmo? E o filho pergunta o que vai resolver perdendo a compostura. E ele pensa que realmente talvez esteja agindo com muita calma mesmo. Mas ele não teve muito contato com a Zenith. Ela mais como alguém que morou com ele do que uma mãe. E ele não a vê faz quase 10 anos, desde que ele tinha 7 anos. E ele começa a falar pra eles analisarem a situação, como a magia não tinha efeito sobre aquele guardião. Se regenera rapidamente, rompeu a defesa da Irina Lizzie só de tocar, e a mãe tá presa em um cristal e não sabem se ela tá viva ou morta. Nisso o Paul explode de vez e fala que todo mundo já sabe disso. Que tipo de atitude é essa quando eles acabam de encontrar a mãe dele? E o Diz e o Tal Hunt finalmente aparecem pra separar os dois. Assim a Irina Lizzie fala pra eles se sentarem e conversarem sobre isso. Aí eles fazem uma rodinha e a Roxy fala que sobre a Zenith tá cristalizada, parece que ela pode ajudá-la. E a Lizzie complementa que conheceu uma pessoa que saiu de uma situação semelhante, então ela assegura que ela ainda tá viva. O problema é o guardião, ela nunca viu um como esse. Uma hidra com escamas como essa e que se regenera ainda. Então a Roxy fala que provavelmente é uma hidra de Manatite. Ela já leu sobre elas, é um dragão demoníaco coberto de escamas que absorvem mana. E sinceramente ela achou que não fossem reais. Com isso, Rudos indaga que se ela absorve mana, isso significa que eles não podem causar dano? Mas a Roxy fala que segundo o livro, a magia deve funcionar a queima-roupa. Só que agora o problema é a regeneração. Então o Rudos fala que ouviu dizer que as cabeças de hidra não voltam a crescer se queimar o pescoço com fogo. Ele tá se baseando no mito do Hércules que cortou a hidra e depois queimou os cortes com uma tocha para que ela não pudesse se regenerar.
Não é a fonte mais confiável, mas Eurídice fala que realmente isso faz sentido. Eurídice complementa que as escamas não devem desviar a magia de onde foram cortadas. Assim, todos concordam que vale a pena tentar. Só que o pau parece que tá emburrado ainda. Aí Eurídice começa a falar pra ele se animar porque ele é o único que pode cortar as cabeças. O pau corta as cabeças e Eurídice queima os tocos. E o nosso menino pensa que dependendo de como isso se desenrolar, ele também pode acabar em perigo. Então o pau fala pra ele na Lizzie, pro Talrand, pro Dizzy e pra Roxy. Ele os fez passar por muita coisa e sinceramente ele não consegue acreditar no quanto eles fizeram por ele. Mas tudo termina com isso. Eles vão salvar a Zenith. E mesmo que não consigam, eles encontraram toda a família. Essa será a última vez, então ele precisa da ajuda de todos. E eles começam a dar uma zoada falando que finalmente humildade, que ele tá bem mais maduro. E a Roxy fala que eles vão vencer. Se eles vencerem essa luta, a jornada já vai ter valido a pena. Aí o Paul dá uma emocionada, mas ainda tem uma coisa pra falar pro Rudeus. Ele é realmente um filho com quem ele pode contar. Não é bajulação, ele tá falando sério. Ele não consegue manter a cabeça fria como ele faz. Ele é só um tonto que só sabe atacar direto, sem pensar ou dar ideias. Um péssimo pai que não pode ser um exemplo pro filho. E ele sabe de tudo isso, mas ainda tem que falar uma coisa de qualquer forma. E é algo que um pai nunca devia dizer pro filho. E Rudeus tá pronto pra ouvir. Então Paul fala, salve a sua mãe, mesmo que isso custe a sua vida. E o nosso menino fala que sim. Ele pensa que realmente não é uma frase que um pai devia dizer pro filho, mas isso mostra a determinação do Paul e sua fé nele. Portanto, ele tem que estar à altura, ele vai salvar a Zenith. E vai compartilhar a determinação do Paul em fazer isso acontecer. Desse jeito eles voltam pro portal e entram na sala da Hydra. Agora com um plano, todos partem pra cima. E o Paul já corta a primeira cabeça da Hydra de dentro pra fora. O Rudeus usa magia de fogo pra queimar a cabeça, mas ele realmente precisa se aproximar e explodir. Mas ainda tá exatamente como eles previram. Então o Paul aparece e fala pro Rudeus não ficar longe dele. A primeira cabeça já se regenerou, mas um trabalho em conjunto com a Liz e o Talrand, o Paul corta ela de novo. E dessa vez o Rudeus chega mais perto e joga uma bola de fogo. Parece que funcionou, mas outra cabeça já vai atacar ele imediatamente. Mas a Liz e o Paul são entrosados, então ela protege e ele corta outra cabeça. E o Rudeus queima outra, parece que tá realmente funcionando. O plano tá indo perfeitamente, o Paul cortou mais uma cabeça e o Rudeus queimou ela. Quando ele precisa de cobertura, a Liz aparece pra proteger. E quando ela se machuca, a Roxy aparece pra curar ela. Desse jeito o Paul cortou outra cabeça e o Rudeus queimou outro toco. Porém dessa vez a Hydra muda o foco pro Talrand e pra Roxy. E o anão se usa de isca, então é capturado pela Hydra. Mas o Paul é um guerreiro insano demais e corta duas cabeças pra salvar o Talrand. E o Rudeus, como se sempre tivesse batalhado do lado do Paul, queima as duas cabeças rapidamente. Com o Talrand, a Roxy já correu pra curar ele, e eles já voltam pra luta. Eles ficam animados porque o plano tá funcionando, mas o Rudeus sente que algo não está certo. Então a Hydra arranca o cotoco queimado pra poder se regenerar, e o Paul fala que eles não podem de jeito nenhum dar tempo pra ela se curar. Nisso a Lizzie aparece e finca a espada no pescoço, e usa magia de impacto de gelo. Agora é a vez da Roxy, que já estava preparada e usa o lança-chamas, e parece que deu certo. Só que o Paul sente que tem algo vindo, e o Rudeus fala que o monstro vai lançar fogo, então é pra todos se juntarem perto dele. Assim, todos se agacham perto dele e ele lança uma muralha de água pra combater. Começa o embate de resistência pra ver se o Rudeus aguenta. A força do monstro é insana, mas ele precisa superar os limites, então ele consegue aguentar. E o Paul, que tava esperto, já sai correndo e corta outra cabeça da Hydra. E o Rudeus queima ela e fala pro pai dele ir pra cabeça da ponta. Assim feito, ele corta mais uma cabeça e mais um pescoço queimado. Agora falta só mais uma e o Rudeus sente que eles vão conseguir. Mas enquanto ele tava distraído, o Paul tem que salvar ele. Parece que a Hydra ficou mais irritada e começou a atacar tudo. E mais uma vez o Rudeus estava distraído e o Paul teve que salvar ele, só que dessa vez por pouco. Assim, quando o Rudeus recobra a atenção, ele percebe que a cabeça do monstro tá na frente dele. E num ato instintivo, o Rudeus enfia a mão no olho da Hydra e esmaga ela por dentro usando uma magia de terra. Mas a Hydra levanta ele e lança ele pra longe, só que ele não liga e manda a Roxy queimar. E ela, já preparada, lança o último lança-chamas. Com isso, era a última cabeça e parece que finalmente acabou. O monstro desaba e eles conseguiram. Só que o Rudeus parece que perdeu o braço esquerdo no processo. Então ele começa a recitar uma magia de cura poderosa, a cura brilhante. Só que esse feitiço não é forte o suficiente para regenerar partes do corpo perdida. Mas ele pensa que não pode se assustar. Ele derrotou uma Hydra e só perdeu a mão esquerda. E provavelmente estaria morto se o Paul não tivesse salvado ele. Por isso ele vira pro lado e fala pro pai dele que ele deve uma. Só que o pai dele não tá ali e todos os outros estão paralisados. Então ele enxerga o Paul, o corpo do Paul, dilacerado pela metade. O Rudeus começa a caminhar em direção a ele e pergunta por quê. E como se ele estivesse aguentando todo o peso da vida só pra confirmar que o filho estava bem, parece que o Paul esboça um sorriso e o olho dele finalmente perde o brilho. E como se o destino estivesse planejando tudo, o cristal da Zenith se quebra nesse exato momento. No caminho de volta, o Talrand carrega ela, mas o silêncio é a única coisa que prevalece. Ninguém tem nada pra falar, mas é ensurdecedor. Eles chegam em Irapan, na base, e a Lilia se emociona em ver a senhora de novo. Eles contextualizam ela sobre o Paul, as outras duas caem no chão chorando, e de novo, ninguém sabe o que falar. Mas a Lilia chega no Rudeus, abraça ele e fala que ele deve estar cansado. Então, por favor, descanse e deixe que ela cuida do resto. No quarto, o Rudeus se deita sem braço, mas o silêncio continua. Isso lembra deles queimando o corpo do Paul lá no labirinto mesmo. E eles ficaram até não restar mais nada.
4 dias depois, todo mundo mais calmo, a Zenith ainda não acordou e a Lilia fala que talvez ela nunca acorde. Só que de repente, ela abre o olho. Ela se levanta, Rudeus finalmente dá um sorriso pela mãe dele, mas parece que ela não reconheceu ele, então a Lilia fala que é o Mestre Rudeus. E já se passaram 10 anos desde a última vez que ela ouviu, só que o que sai da boca dela são apenas sons que não formam nenhuma palavra. Parece que ela perdeu a memória por completo, até esqueceu como falar. O Rudeus começa a pensar no passado. Será que naquela época os pais estavam preocupados com ele? O que eles achavam dele estar à beira da morte? Ele não sabe a verdade, não foi ao funeral, nem recolheu suas cinzas. Na verdade, ele fica triste por não gostar tanto dos pais naquela época. Mas mesmo assim, será que ele não devia ter pelo menos comparecido no funeral deles? Pelo menos visto seus rostos mortos? Voltando pro presente, o Rudeus pensa que se o Paul tivesse que proteger alguém, deveria ter sido a Norne ou a Asha, e não uma farsa como ele. Ele também não podia ter se esquecido da Zenith, da Lilia. Por que ele foi embora e deixou todas as 4 pra trás? Ele não sabe o que fazer daqui pra frente. Ele quer que o Paul diga pra ele o que fazer. Ele pensou que não fosse filho dele, mas o Paul era o pai dele. Alguns dias se passam e a Roxy vai ver como o Rudeus tá no quarto dele. E a aparência tá péssima. Ele tá magro, lábios ressecados. Então a Roxy convida ele pra sair um pouco com ela, porque essa cidade parece ter muita coisa interessante ainda. Que tal fazer que nem fizeram no outro dia? Mas o nosso menino pede desculpas e fala que não tá com muita vontade. Assim, a Roxy entra no quarto e tranca a porta. Ela se senta do lado dele e começa a falar que é uma pena o que aconteceu com o Paul e a Zenith. Ela também tem boas lembranças da vida juntos em Buena. Talvez até a época mais feliz da vida dela. Aí ela pega a mão dele e fala que nas aventuras não é raro que pessoas próximas a eles acabem morrendo. Ela sabe como é isso e já passou por isso. Só que o Rudeus fala que gostaria que ela não mentisse. Ele sabe que os pais dela estão bem. Aí ela começa a se enrolar e Rudeus explode. Ela não entende, não é pra ela fingir que sabe. Ele começa a falar que percebeu uma coisa. Ele achou que tinha começado de novo ou que estava fazendo as coisas direito. Mas ele estava ignorando parte do que realmente importava. Fez vista grossa dos conflitos com a família, cometeu mais dos mesmos erros que não pode voltar atrás. No final das contas, continua sendo o mesmo de sempre. Com isso, a Roxy abraça ele e continua falando que a vida em Buena era realmente uma felicidade. O Rudeus estava repleto de talento e o Sr. Paul e a Sra. Zenith foram muito gentis com ela. Todos eles juntos ensinaram como a família pode ser calorosa. Por isso ela considera o Paul e a Zenith uma segunda família para ela. Assim ela abraça o Rudeus pelas costas e então fala que quer compartilhar a tristeza com ele. Talvez ela seja uma mestra pequena e fracassada, mas ela viveu mais que ele e isso fortaleceu ela. Ela sabe que dói, mas doerá menos se eles compartilharem o fardo. Só que mesmo assim ele se levanta e começa a sair, mas ela puxa ele de volta pra cama. O Rudeus tenta se levantar, mas a Roxy segura ele. Assim ela sobe por cima dele e fala pra ele não se preocupar. Por enquanto, pode deixar tudo com ela. E aí eles se beijam enquanto dão as mãos. Dia seguinte, o Rudeus acorda e tá sem roupa, com a Roxy do lado também sem roupa. Ele finalmente percebe o que aconteceu. Assim ela acorda e cheia de vergonha dá bom dia pra ele. E na caruda pergunta se ele tá se sentindo um pouco melhor. E o Rudeus dá um sorriso e fala que sim. Aí os dois se vestem, sentam na cama e o clima de luto volta. O Rudeus pergunta pra Roxy o que ele deve fazer agora. E ela fala que ele tem que valorizar a família que tem diante de si. Ela tem certeza que isso é o que o Paul gostaria que ele fizesse também. Seguir em frente porque todos estão esperando por ele. Desse jeito ele dá um sorriso e agradece por tudo. Aí os dois saem do quarto e dão de cara com a Lina Lise, que ia falar alguma coisa pra Roxy, mas ela interrompe ela. E fala pro Rude que tem que conversar alguma coisa com a Lina Lise. Desse jeito nosso menino vai lá no quarto da Zenith falar com a Lilia. Parece que a mãe dele ainda não melhorou e a Lilia tá com os olhos inchados. Com isso ele pede desculpas pra ela por ter feito ela cuidar da mãe dele sozinha. Mas ela fala pra ele não ser assim porque esse é o trabalho dela. Atualizando sobre a Zenith, ela realmente não se lembra de nada, mas tá surpreendentemente bem fisicamente. E a Lilia também não vê sequelas estranhas nela. A Shierra suspeita que o fato de ter ficado presa num cristal de mana tenha causado uma deficiência mágica. Assim, Rudeus pergunta se ela acha que a mãe dele vai se recuperar. Só que pelo que a Lina Lise disse, é uma causa perdida. Com isso, ela continua falando que a Zenith fez muito por ela. Por isso, ela cuidará dela agora que o Paul se foi. O Rudeus fala que vai fazer o que tá ao alcance dele também, mas ela fala que não será necessário. Assim, ela fala que vai ultrapassar alguns limites, mas tem que dizer algo um pouco indelicado. O Rudeus tem que cumprir o próprio dever. É o que o Paul diria também. Cuidar da Zenith é o dever dela, por isso que ela tá ali. Com isso, o Rudeus fica um pouco pensativo, mas fala pra eles irem pra casa. Pra família. Uns dias depois, eles já começaram a jornada de volta. Atravessam o deserto, mas o Rudeus tá bem fraco. Só que a Roxy tá lá pra ajudar ele. Eles derrotam alguns monstros no caminho, a formação ainda tá bem impecável. E um dia de noite, o Rudeus constrói algumas cabanas pra eles passarem a noite. Nisso tá ele e a Roxy sentados na frente da fogueira, bem pertinho um do outro. E ele pensa que, sendo sincero, ele ama a Roxy. Não da mesma forma que ele ama a Sylph, mas ele não sabe dizer de qual delas ele gosta mais. Portanto, ele tá em dúvida. Ele ama a Sylph e também ama a Roxy. Só que pelo jeito ele finalmente se lembrou que prometeu a Sylph que vai permanecer fiel. Desse jeito ele conta pra Roxy que ele é casado e tem um filho ao caminho. Só que ela já sabia disso, parece que a Lina Lise contou depois que o Paul morreu, quando estavam todos preocupados com ele. Desse jeito ele fica meio confuso, mas ela fala pra ele não se culpar. Ela apenas se aproveitou dele quando ele tava abatido. A decisão foi dela e ela sabe que normalmente ele não gostaria de alguém como ela. Ele tenta falar que isso não é verdade, mas ela continua falando pra ele não se preocupar. A Roxy só vai ser a mão esquerda dele enquanto tiverem nessa jornada. Quando ele voltar pra casa, é pra guardar os cuidados pra esposa. Só que ele quer fazer alguma coisa pra retribuir isso e fala que vai fazer qualquer coisa ao alcance dele. Com isso ela pede pra ele ouvir a desculpa dela.
e começa a falar que ela se apaixonou à primeira vista. Aí Rudeus pergunta pra quem e ela fala que por ele. Mais especificamente, quando ele resgatou ela no labirinto. Isso teria feito o coração de qualquer pessoa acelerar. Ela só pensava nele, mesmo enquanto exploravam o labirinto, ela não conseguia tirar os olhos do rosto dele. Ao mesmo tempo, quando os olhos se encontravam, ela se sentia muito envergonhada. Só que ela achava que não tinha esperança. A Irina, a Liz e o Dizzy disseram que o Rudeus se recuperaria por conta própria, mas ela começou a se lembrar de quando eles moravam em Buena, e é claro que ela ouviu dizer que ele tem alguém que ama. Ela tem certeza de que ela o ajudaria a se reerguer, não importa o quanto ele se sentisse mal. Mas essa pessoa não tá aqui agora. Por isso que ela pensou, alguém tem que ajudá-lo. E com a Liz e o Dizzy falando pra deixar ele em paz, e a Lily ocupada com a Zenith, ela pensou que teria que fazer isso. Ela começa a chorar e fala que ela não tinha outra escolha, porque ela ama ele. E ela se acha horrível por isso, muito além do normal. Com isso, Rudeus começa a falar que pelo menos enquanto eles estiverem nessa jornada, só que ele não sabe como terminar essa frase, porque isso não vai resolver nada pra ninguém, nem pra ele nem pra Roxy. Desse jeito, a Roxy tira a mão dele e fala pra ele parar. Ela não precisa que ele faça nada. Mais dias se passam e eles já entraram no portal e agora já estão na neve. E Rudeus fala que agora eles podem tirar as vendas. Ele fala que agora eles estão numa floresta perto de Sharia e ninguém consegue acreditar. Eles realmente já chegaram nas terras do norte. Com isso ele pede pra todos pra não contar sobre isso pra ninguém. E pode deixar que agora ele e a Liz assumem a liderança. Cortando pra mais à noite, todo mundo dormindo, menos a Liz e o Rudeus. E ela começa a falar que o Rudeus não venera a Millis, né? E nem a Sylph, certo? Porque o querido Cliff dela é bastante devoto a isso. Aí ela começa a falar que os seguidores de Millis só podem ter uma esposa. Devem amá-la pra toda a vida, e ela acha um pouco rigoroso, mas ela gosta disso agora que tá recebendo tal amor. Dito isso, ela não vê nada de errado em amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Aí ele pergunta o que ela tá tentando dizer, como se ele não soubesse, e ela vai direto ao ponto. É pro Rudeus se casar com a Roxy. E ela tá falando sério, ninguém mais poderia ser tão sincera quanto ela. Ela não suporta ver a Roxy desse jeito. Ela quer o afeto do Rudeus, mas planeja se afastar. E simplesmente porque ela reencontrou ele na hora errada. Assim, a Lizzie conclui que ela quer que a Roxy tenha pelo menos um pouquinho de felicidade na vida. O Rude começa a falar que tem a Sylph e tal, mas a Lizzie corta ele perguntando o que ele gostaria de fazer com a Roxy. Aí ele já começa a falar que queria que ela fosse feliz e gostaria de fazer tanto ela quanto a Sylph felizes se pudesse. Nisso ele começa a pensar que acabou de se casar com a Sylph, vai ter um filho com ela e agora que é outra mulher também? Como ele pode ser tão egoísta? Depois de todas as vezes que ele chamou o pau de canalha, ele quer fazer o mesmo que ele fez. E agora é a vez da Lizzie com os argumentos falando pra ele pensar no passado. Depois que o Paul se casou com a Lilia, a Zenith ficou infeliz? E parece que era só isso que o Rudeus precisava ouvir, por mais que a Zenith tenha chorado muito no começo. Só que a Lizzie fala que em relação a isso não tem muito o que fazer. E ela sabe que ele pode amar a Sylph e a Roxy igualmente. Como filho do Paul, ele deve ser bom pelo menos pra isso. Aí ele pensa que realmente ama as duas, mas aposta que a Sylph não vai gostar de que isso aconteceu na viagem. Além de que a Roxy pode não aceitar isso também. E se as duas deixarem ele, ele acabar sozinho de novo. Só que mesmo assim, ele quer fazer as duas felizes. Então ele fala disso tudo pra Lizzie e ela fala que nesse caso é pra perguntar pra Roxy agora. Com isso ela vai pra cabana chamar ela e deixa os dois a sós. Assim os dois cheios de vergonha começam a conversar. O Rudeus cria coragem e começa a falar que os ensinamentos da Roxy já salvaram ele muitas vezes. E ele não teria sobrevivido tanto tempo sem ela. Então, veja bem, ele já tem uma esposa também, o nome é Sylphiette Greirat. A Roxy já sabe de tudo isso, mas ele continua falando que a esposa não tinha um sobrenome antes e era apenas Sylphiette. E a Roxy também já sabe disso. Mas é uma mulher que sabe de tudo também. Nisso, o Rudeus fica sem saber o que falar e decide que já chega. Fica aí a canetada do nosso menino de 30 anos, ser um canalha é melhor do que olhar pra trás e desejar ter dito mais. Ele pergunta pra Roxy se ela gostaria de mudar o nome dela pra Roxy Greirat. Ela não entende muito bem, então ele finaliza falando que ele ama ela. Ela fica bem surpresa, os dois ficam se encarando, e ela fala que tá muito grata por ouvir dizer isso. Mas e a esposa, não precisa da aprovação dela? Então, com isso ela fala que é pra perguntar de novo novamente quando ele conseguir a aprovação da esposa. Assim ela volta pra cabana, mas o Rudeus entendeu o recado. E amanhã aparece com o sol nascendo como se a gente estivesse numa cena linda, e o Rudeus reflete com a espada do pau que quem diria que eles são iguais. Eles começam a chegar na casa do Rudeus e de repente ele começa a sair correndo. O pessoal acha que é porque ele tá com saudade da esposa, mas na verdade é porque ele se lembrou das palavras do Hitogami, o deus humano, falando que se ele for pra Begarit, ele vai se arrepender. Porque é verdade que o Paul morreu, mas isso foi tristeza, não arrependimento. Ele tá preocupado que algo tenha acontecido com a Sylph, com a Aisha, com a Norne. Com isso ele entra na casa com tudo gritando por elas, mas ninguém responde por ele. Ele começa a se sentir desesperado, angustiado, até que ouve uma porta abrir. E a Aisha que fica surpresa por ver ele de volta já. Ela pergunta sobre a mão dele, mas ele só quer saber se ela tá bem, se a Norne tá bem, se a Sylph tá bem. Aí ela fala que a Norne tá na escola e a Sylph aparece atrás dele, já de barriga e com os cabelos mais longos. E ela fala que ela tá bem, tá todo mundo cuidando muito bem dela. Assim o Rudeus começa a perguntar sobre a Aline, a Zanobá, o Cliff. Mas tá todo mundo bem, ninguém ficou doente nem se machucou. E ele desaba no chão aliviado e a Sylph fala bem-vindo ao lar. Com todo mundo do grupo vendo essa cena. Um pouco mais tarde, todo mundo reunido e a Aisha finalmente trouxe a Norne. Ela dá boas-vindas pra ele, fica feliz de ver todo mundo de novo, e o Rudeus fala que tá na hora de conversar. Mas antes ela pergunta onde é que tá o pai deles. E o nosso menino fala que o Paul faleceu. Ele coloca os pertences dele na mesa e fala que isso é tudo o que restou dele, junto com as cinzas. A Norne começa a tentar achar culpados, pergunta como é que ele morreu se o Rudeus estava lá, mas ela vê o braço dele.
e só começa a chorar. A Aisha reconforta ela e com isso Urudus explica tudo o que aconteceu, até sobre a memória da Zenith. E a Norne entende que o irmão dela fez o máximo que podia, e se o melhor dele não foi bom o suficiente, de ninguém seria. Pelo menos é isso que ela tenta dizer pra ela mesma. Ela desabafa chorando alto. Um pouco mais tarde, com ela mais calma, ela pergunta se pode pegar essa espada do pau. E claro que Urudus fala que pode. Mas não é pra usar sem um bom motivo. Quando você carrega uma espada, precisa manter uma espada no seu coração também. Não dá pra proteger o que é importante pra você sem disciplina mental. A Lilia reconhece as palavras e ele continua falando que você pode ter essa espada, mas não pense que isso a torna forte. E de repente, a Zenith começa a pegar os pertences do pau. Todo mundo fica impressionado e a Sylvie pergunta se será que ela vai melhorar? Mas ninguém sabe, então Urudus fala que gostaria que ela morasse ali com eles. A Lilia que vai cuidar principalmente dela, mas provavelmente todos terão que passar por pequenos inconvenientes. Assim a Sylvie aceita e a Aisha pergunta se isso significa que a mãe dela também vai morar com eles. E se elas vão dividir as tarefas então. E a Lilia fala que isso pode ser discutido mais tarde. Com isso a nossa menina Norne fala que a Aisha não precisa se conter por causa deles. Assim ela vai para os braços da Lilia e começa a chorar porque ela tá muito feliz que ela esteja bem. Com isso, tá na hora do resto do grupo ir embora, procurar uma pousada. Urudus fala que eles podiam ficar lá pelo menos essa noite, mas eles falam que teriam que ser muito idiotas pra interromper o tempo dele com a família dessa forma. Aí o nosso menino agradece uma última vez a eles por terem ajudado o pai dele numa jornada tão longa. A Vieira e a Shier pedem desculpas por não terem sido tão úteis. E o Tal Randy diz e fala pra ele se animar, porque eles não fizeram nada pra merecer o agradecimento dele. Quem deve agradecimento a eles é o Paul. Já a Lizzie fala que agora vai ver o Cliff. E a ela, Urudus fala que deve muito. E ela pede desculpas pelo Paul de novo. O trabalho dela naquele grupo era garantir que coisas como essa não acontecessem. Mas Urudus fala que não vai culpar ela nem a ninguém, então ela fala que ele também não deve se culpar. Ela dá um sorrisinho pra Roxy que ficou lá e fala pra Sylvie que Urudus ama muito ela. Desse jeito vai todo mundo embora. E Urudus vira pra Sylvie e fala que tem algo importante pra conversar. Lá dentro, todo mundo reunido, nossas duas meninas também. E Urudus fala que gostaria de convidar a Roxy pra casa deles como a segunda esposa. Mas quem tem a primeira reação é a Norne. E Urudus começa a explicar que quando o pai deles morreu, ele se sentiu tão triste e magoado que viver parecia não ter mais importância. E quem salvou ele disso foi a Roxy. Assim ele se ajoelha na frente da Sylvie e pede desculpas porque ele disse que permaneceria fiel, mas não pôde cumprir a promessa. Com isso pede perdão dela e a Norne fala por que ela deveria fazer isso, porque ele não tem nenhuma ideia de como a Sylvie se sentiu enquanto esperava por ele. Todos os dias ela perguntava se elas achavam que o Rude estava bem, que sente falta dele, que será que ele tá comendo ao mesmo tempo que elas também? Ele não tem ideia de como ela parecia e soava solitária. A Norne aceita que ele não conseguiu salvar o pai deles, ele perdeu a mão esquerda e ela sabe que as coisas ficaram muito perigosas. Mas ela explode perguntando se ele tinha as coisas tão fáceis que podia ter tempo pra levar uma nova mulher pra cama. Mas Urudus responde falando que não fez isso, porque a Roxy sacrificou os próprios sentimentos pra salvar ele. Só que a Norne fala que a Sylvie teria salvado se ela estivesse lá. Então ele fala que ela mais do que ninguém sabe como é, ficar trancada no quarto quando parece que perdeu a esperança. E ela poderia abandonar a pessoa que a resgatou disso? Ela sabe disso e é grata ao irmão. E além disso, a grande Miris nunca permitiria ter duas esposas. E por que uma menina como ela? Ela nem deve ser muito mais velha que ela, mas a Roxy explica que é pequena, mas é uma mulher adulta. Então a Norne pergunta se pra uma adulta não acha que tá agindo como uma sem vergonha? E Urudus fala que isso tá passando dos limites, porque casar com a Roxy foi ideia dele. Tem que culpar ele, não ela, porque ela até tentou se afastar. E a Norne fala que se ela realmente queria se afastar, por que não manteve sua escolha? No final, só acabou se aproveitando da oferta dele. Com isso, a Roxy fala que ela tem razão, que ela foi uma sem vergonha. Ela pede perdão e começa a sair da casa. Urudus não sabe o que fazer, então é a Sylvie que manda ela esperar. Ela vai até a Roxy e vê que ela tava chorando. A Norne ainda continua achando e a Sylvie pede desculpas porque ela sabe que tá pensando nela. Mas agora pode deixar com ela. Aí pra ver se entendeu, ela pergunta se a Roxy ajudou o Urudus. E ela confirma, mas não vai usar isso como desculpa. Ela tinha segundas intenções sim. E a Sylvie fala que não teria acreditado se ela tivesse dito que não tinha outras intenções. E provavelmente teria feito a mesma coisa no lugar dela. E pra ser sincera, ela achou que era apenas uma questão de tempo. Até que o querido Rude trouxesse outra mulher pra casa. Porque veja bem, ele é bem safado. Ela sabia que ele faria isso com alguém se não pudesse fazer com ela. E assim que ela viu a maneira como a Roxy olha pra ele, ela soube. Ela pensou, aposto que era igualzinha a ela. Aí a Roxy pede desculpas por ter feito ela passar por algo tão desagradável. Mas ela fala que não foi não, porque o Urudus tá sempre falando dela. Coisas tipo, ela é a única maga que ele admira. Então parte dela até sentia um pouco de inveja. Ficava imaginando que ela realmente deve ser alguém especial. Mas agora que a conheceu e viu que é apenas uma garota comum que gosta dele, os ciúmes se foram. Afinal, as duas são iguais. Assim ela estende a mão e fala que a Norne disse aquilo, mas ela dá as boas-vindas a ela. E fala pra elas apoiarem o Rude juntas. E a Roxy chorando agradece. Um pouquinho depois, um treininho de espada entre a Norne e o Urudus, onde parece que ela tá só descontando a raiva nele. Ela começa a gritar que ainda não aceita, que a culpa é dele, e a Sylvie fala que o Urudus não segue os ensinamentos de Miris, então é pra dar um desconto. Além disso, o Paul também tinha duas esposas, né? Aí ela já fica sem respostas, e a Sylvie dá o ultimato perguntando se ela diria a mesma coisa pra Lilia.
Com isso, ela olha pra Aisha e pede desculpas. Mas ela não se importa, porque sabe que ela não pensa antes de falar. E com isso, elas começam a brigar. Aí Rudeus começa a falar que ficou surpreso que a Norne tenha pedido pra ele aprender a lutar com espada. Já começou desculpinha pra eles voltar, virar a terceira esposa, virar a professora de espada da Norne. E a Sylphie entende o lado dela, porque é difícil ficar esperando enquanto as pessoas com quem você se importa saem pra lutar. Aí a Rox pergunta quando que o bebê tá previsto pra sair, e parece que daqui a pouco mais de um mês. E parece também que a Rox tá esperando isso acontecer pra casar. Porque pra ser sincera, ela ainda se sente muito culpada pelo que isso significa pra ela. Então esperar até que a Sylphie dê a luz é o mínimo. Depois disso se torna uma esposa oficialmente. Um mês depois, numa noite com todo mundo reunido, parece que nasceu. A Lilia que fez o parto e a Sylphie tá bem. E ainda tá feliz pelo cabelo não ser verde. Assim Rudeus pega ela no colo e parece que caiu a ficha que essa é a filha dele, que a Sylphie deu à luz. E até ele chora. Outro dia, o Rudeus de manhãzinha saiu pra ver o túmulo do pai dele. Já faz um tempinho, então ele foi atualizar, falar que se tornou pai de menina, e ela é filha da Sylphie, então tem certeza que será bonita. O pai dele morreu, mas a filha dele nasceu. Como o pau pôde salvar ele naquele dia, ele pode segurar a filha dele agora. Se não fosse pelo pau, ele provavelmente... Aliás, o nome da filha é Lucy Greirat. Eles pegaram o início do nome dele e da Sylphie. Aí seria Russi, né? Mas eles traduziram pra Lucy, então. Aí ele também conta que casou com a Rox e agora tem 2 esposas como o pai dele. E ele confessa que precisava de ensinamentos pra como abordar momentos como esse. E ele fala que foi um fracasso como filho. Ele tem essas lembranças da vida passada, por isso não pôde encará-lo como um filho deveria. Só que agora ele consegue se ver como filho do Paul Greirat. Ele entendeu que era apenas um pirralho usando lembranças antigas pra agir como adulto. E agora que é pai, talvez precise crescer logo. Mas tenho certeza de que falhará muitas outras vezes. Muda pouco a pouco, ele não pode se tornar adulto de outra forma. E foi assim que o Paul fez, né? Mas ele vai se esforçar muito. Ele vai proteger tudo que o pai dele deixou pra trás, como ele fez por ele. E enquanto está saindo, ele sente uma brisa empurrando ele pra frente. Muitas coisas chegam a um ponto de parada. Ele passou por momentos difíceis e felizes também. Fez muita besteira e nem sempre aprendeu a lição. Mas não é o fim. Ele vai continuar vivendo nesse mundo, sério, para que possa morrer a qualquer momento, sem arrependimentos. E finalmente chegou ao fim a segunda parte de Mushoku Tensei. Com pode comemoração, a terceira parte anunciada já. Agora falando sobre esse episódio, eu só faço vídeo desde essa temporada faz uns 2 meses, né? Mas começar a narrar o momento em que o nosso menino de 30 anos começou a apresentar a Rox como uma segunda esposa... Foi difícil, quase não tanquei não. A Sylphie é tão adorável, cara. A Sylphie não merece isso. Por mais que ela não ligue pra isso, né? Ela ama o Rudeus do jeito que é. E pô, eu senti que foi um pouquinho maldoso o que a Sylphie falou lá. Que ela viu que a Rox era só uma menina normal de que gosta do Rudeus e agora ela não sente mais ciúmes. Com a diferença de altura ainda das duas, pô, a Sylphie tava muito imponente ali. Se eu sou a Rox ali, eu me senti humilhada. Mas eu sei que bastante gente não gostou da Norne por ficar chiando o tempo todo pra lá e pra cá. Mas dá pra entender a nossa menina, né? Parece que ela é a única voz da razão nesse mundo. Aliás, essa skin da Sylphie de cabelo longo ficou muito brava. Nossa senhora, mas papo reto, que cena constrangedora, vergonha alheia foi do Rudeus apresentando a Rox. Como pode a Sylphie ser tão madura? Ela merece tudo de bom nesse mundo. Ela tá passando outra vibe, né, com essa aparência dela nova. Mas é isso, já tô falando muito. Foi um prazer trazer essa temporada de Mushoku Tensei pra vocês. Dá o like se você gostou, se você acompanhou todos os episódios, muito obrigado, de verdade. Se inscreve no canal que eu vou trazer novos animes dessa temporada. E comenta aí o que você achou dessa parte 2 de Mushoku Tensei. Se você faria a mesma coisa que o Rudeus fez, se aquele episódio da morte do pai dele foi o melhor da temporada, porque aquilo aí foi absurdo. E é isso, se inscreve no canal, dá o like, tamo junto, valeu, falou!